Acho que todos que começam seus estudos na dança, de alguma forma, já pensou ou sonhou em se tornar bailarino. Mas como será que podemos pensar na construção de uma trajetória enquanto bailarino profissional? Com certeza não é só sobre técnica. Hoje, para além do nosso encontro em grupo da mentoria Dança e Carreira, do De Carreira na Dança, esse encontro é em dose dupla, para a gravação ao vivo e online de um episódio bem especial em homenagem ao Dia da Dança, com a participação dos nossos convidados. Marlon Tomás, Maria Cristina, que já já está aqui com a gente, Michele Bittencourt, Luiz Yuki, Harry Gavilar e Janaína Costa, junto dos meus mentorados do De Carreira na Dança. Vamos falar da dança no tema Carreira de Bailarino e o que mais pensar? Hoje esse encontro está em um formato diferente. Faremos em rodadas, então, né, as perguntas aqui. Mas antes eu queria explicar um pouquinho também o porquê que eu pensei nesse tema, né? Eu acho que é importante a gente pensar dança para além da sala de aula, a gente que vem numa vivência muito mais técnica do que acadêmica, né? E eu sempre fui a favor, desde enquanto estive como bailarina profissional, que a gente precisa ter esse entendimento amplo, né? E que a carreira de um bailarino não é só feita, não que só seja pouco, né? Não é só feita de técnica, mas é feita de muitos outros conhecimentos que nem sempre a gente acaba cuidando. E não é porque a gente não quer, né? Porque de fato a gente fica tão imerso ali na nossa rotina de bailarina, e hoje a gente tem Michelle, o Harry, a Luísa, o Marlon também, que foi formado no Bolshoi aqui com essas vivências enquanto bailarino. E aí eu acho muito importante a gente gerar essa conversa. Então aqui hoje a gente tem áreas diferentes, e essa é a minha proposta, desde bailarinos que estão atuando como profissionais e atuam há muito tempo, até os profissionais que já ou transicionaram, né, de área, mas vivem ainda da dança. E a Janaína, por exemplo, que está aqui, que é nutricionista esportiva, a gente vai daqui a pouquinho apresentar um por um, mas de alguma forma todos se conectam, porque são os pilares que a gente fala muito nessa construção como bailarinos, né? Então, gente, melhor do que ninguém é vocês mesmos se apresentarem, tá bom? Eu vou agora jogando a peteca para cada um aí, a gente vai fazer em formato de rodada e eu quero começar, é claro, com o Luiz e Yuki, né? Vem pra cá, vem pra cá! Luke, prazer te receber, viu? Tô muito feliz mesmo, assim. A tua trajetória é linda, né? Você, assim como o Harry, né, atuam no Brasil e eu acho isso fantástico, a gente fazer a nossa dança aqui no Brasil, né, em companhias, de dança oficial ou até mesmo os artistas independentes, etc. Queria que você começasse se apresentando, contando brevemente aí um pouquinho da sua história antes de eu te fazer a primeira pergunta. Olá a todos, boa tarde, obrigada, Gê, pelo convite. É um prazer estar aqui. Então, eu sou a Luísa Yuki, eu comecei balé, assim, comecei na dança um pouco tarde, comecei com 14 anos, em Pelotas, Rio Grande do Sul, que é da onde eu sou. Comecei na Edcleia, no Balé Edcleia Ferreira de Souza, e depois de uns 3 anos fazendo balé em Pelotas, eu resolvi me aventurar e fiz uma audição para o Bolshoi, tendo certeza que eu não ia passar, né? Porque era tudo muito novo, mas eu falei, vamos lá, era aquele momento ou vai ou não vai. E aí eu fiz em 2006, eu fiz a audição para o Bolshoi, e aí eu passei para a última turma, e aí em 2007 me mudei para Joinville, me formei, e aí fiquei um tempo no Bolshoi, fiz parte da Companhia Jovem, da como é que é? Primeiro ano da Companhia Jovem, da estreia da Companhia Jovem do Bolshoi, eu fiz parte dos 5 que foram contratados. E aí, depois desse tempo no Bolshoi, eu fui para Vancouver, para o Canadá. Depois eu fui para a Alemanha, dancei no Ballet Dortmund. E aí eu estou agora na São Paulo Companhia de Dança, sou solista na São Paulo Companhia de Dança. E estou aqui em São Paulo desde 2013. E já faz tempo, esse ano, 12 anos de São Paulo Companhia de Dança. Uau, que lindo, né? Eu acho muito legal, assim, a gente conseguir ser consistente numa carreira enquanto bailarino, que a gente sabe que tem muita coisa ali que é necessário cuidar, enfim, né, Lu? E conta só, eu acho que é bem interessante a gente tocar nesse ponto de o momento que você entendeu que a dança poderia ser sua profissão. Qual que foi esse momento, não que tenha tido um planejamento para isso, mas que você falou assim, cara, eu posso viver disso, isso daqui pode ser a fonte que vai pagar minhas contas ali. Então, olha, teve uma conversa, estava eu, minha mãe e uma das minhas irmãs, que era aquele momento que eu estava no acabando a escola, o ensino médio, né? E aí eu precisava decidir o que que eu ia fazer na faculdade.
E aí a gente estava numa conversa. E agora, Luísa, tem que decidir a faculdade, o que que tu vai querer fazer para tua vida. E eu só conseguia pensar em dança. Eu falava assim, se eu pudesse escolher, se eu pudesse trabalhar com alguma coisa e ganhar a vida, eu queria continuar dançando, porque quando eu estava dançando, eu podia ficar lá o tempo inteiro que estava tudo bem, que eu estava feliz. Só que ali eu não sabia se era possível viver de dança ainda. E aí, na mesma hora que a gente estava tendo essa conversa, a gente falou, bom, então vamos ver qual seria o próximo passo. Foi quando a gente foi pesquisar se tinha alguma audição para o Bolshoi. E aí, na mesma hora, foi ali naquela conversa, o que que vai fazer para a faculdade, naquele mesmo momento, a gente foi para a internet, e aí tava lá, uma semana depois ia ter audição no festival. E, tipo, uma audição para todo mundo né, que quisesse participar, assim, para todas as idades. E aí foi ali que tipo, foi uma decisão, assim, sabe? Porque eu precisava decidir, e era muito cedo também, né? E eu, assim, na verdade, minha primeira aula de balé eu já sentia uma vontade de sorrir. Eu falo que foi muito, muito intenso, assim, né? As sensações que vieram dentro. E aí, depois dessa conversa, tentando decidir que quando eu abri e vi que tinha uma audição uma semana depois, eu falei, bom, vamos tentar, vamos tentar. Se der certo, é isso. Se não, a gente pensa em outra coisa. E acho que foi esse momento, assim. E foi muito rápido, né? Porque foi uma semana depois da conversa, da escolha. Então, acho que era para ser, né? Com certeza, e isso é muito legal que você está falando, Lu, porque eu viro e mexo, falo para as minhas mentoradas que estão aqui presentes, o quanto é importante a tomada de decisão na nossa vida, né? Você falando, na minha cidade, eu não via mais possibilidades ali de viver da dança. Eu tive que tomar a decisão de ir para um outro lugar. E nem sempre é gostoso, né? Porque às vezes a gente não tem nem 18 anos e a gente já faz grandes mudanças na vida. Mas talvez tenha sido isso que abriu também as outras portas para que você pudesse ver essas possibilidades enquanto viver da dança profissional, né, Lu? É, total. Acho que a gente tem que amadurecer muito rápido nessa carreira de bailarino, assim, né? Porque é muito novo, tu já tem que sair de casa, porque na tua cidade não tem como continuar. Tu não, parece que tu tem que sair de perto da tua família e cedo, às vezes, né? Eu saí com 17, eu saí até que tarde, tem gente que sai mais cedo ainda, né? Imagina, tem crianças lá no Bolshoi com 9 e já estão lá, já. Exato. E a gente vai conversar sobre essa precocidade da escolha da carreira, mesmo não sendo uma decisão consciente, a gente já escolhe muito antes de ser muito novo, né? Então, isso acaba acontecendo bastante. E aí, agora, então, a minha próxima pergunta, né? Obrigada, Lu. Daqui a pouco a gente volta para mais uma pergunta. É para Michelle, que também teve sua carreira como bailarina por muitos anos, né? Primeiro de tudo, eu queria que ela também contasse um pouquinho da história dela, que, aliás, é uma história de, acho que, se não me engano, acho que são 20 ou mais anos, né, que ela viveu enquanto bailarina profissional. Oi, Gê, oi, gente. Boa tarde aí para todos. Que lindo ver essas carinhas por aqui. Muito obrigada pelo convite. É um prazer conversar, dividir assim as nossas experiências, né? Sim, eu tive uma carreira de mais de 20 anos, né, como bailarina profissional. E assim como a Lu, assim, aqui no Rio Grande do Sul, a gente não tem tanto acesso na verdade, não existia companhia, né, quando eu estudei dança no Rio Grande do Sul. Não existia escola do Bolshoi quando eu estava terminando minha escola de dança, né? E também cheguei nesse momento, terminei a escola, tenho que entrar na universidade, o que que eu vou fazer? E, e aí, no momento, eu disse, olha, o que eu gosto de fazer é dançar. Se eu pudesse escolher, eu dançaria, não, né? Essa seria minha profissão. Sei que aqui eu não tenho condições disso. O que mais se aproxima à dança é a educação física. Naquele momento era isso. Então, eu entrei para a faculdade de educação física, continuei dançando paralelamente, tive alguns contratos em projetos, porque se tu não está numa companhia no Brasil, tu precisa viver de projetos, né? E no meu último semestre da faculdade, eu fui fazer um curso com professores cubanos que vieram para o Brasil. E aí, dois primeiros bailarinos, que eram do Ballet Nacional de Cuba, que já tinham se aposentado, me olharam e me disseram: tu não pode continuar
dançando de forma amadora. Nós vamos para uma companhia no Paraguai e a gente quer que tu vá. Menina, eles me ligaram depois avisando que tinha uma audição uma semana, 3 dias antes da audição. Não consegui pegar nenhum voo, fui de ônibus para o Paraguai, cheguei atrasada na audição, não consegui fazer a audição. Aí fui fazer aula em outra companhia que era contemporânea, minha formação era de balé clássico. Fui fazer audição na companhia, minha primeira companhia foi uma companhia de dança contemporânea, Balé Nacional do Paraguai. Aí começou minha carreira. Lamentavelmente, eu não consegui dançar no Brasil, né? No momento que eu saí, eu achava que eu não tinha condições de dançar dança contemporânea, porque eu não tinha formação, acabei entrando numa companhia contemporânea. E só existia o Balé, Municipal do Rio, né? E eram bem raras as audições, era bem complicado de conseguir entrar, então a minha escolha foi sair do país para poder dançar. E aí foram mais de 20 anos, eu percorri algumas companhias oficiais aqui na América Latina, tive a oportunidade de dançar aí no Paraguai, onde eu comecei, depois na Argentina, no Equador, terminei a minha carreira dançando no Chile, que a Marcia Aide era a diretora, né? E só que depois que eu fiz educação física e eu continuei dançando, eu descobri um mundo que a gente não se cercava muito na dança, né? Que era a questão de preparação física de atletas, de... E eu via que todo mundo fazia preparação física e a gente na dança não tinha nada. Aí aquilo ficava martelando na minha cabeça, eu comecei a estudar Pilates, aí dava aulas paralelas, sempre nas companhias que eu estive, sempre me convidavam para dar aula. E eu ficava com aquela coisa de eu olhava e eu dizia, poxa, falta uma coordenação determinada aqui, inventava um exercício, falta impulso, falta força. Aí foi que eu descobri o PBT nos meus últimos 2 anos de carreira, que foi assim, tipo, uma junção de tudo que eu acreditava, né? Que é o balé, que é a dança, que é a consciência corporal, e a preparação física específica. Então, E hoje consegui você é fazer essa tutora, transição né, Mi, da América? hoje. Que legal Hoje isso. eu sou a tutora na América Latina. E Muito. acredito que justamente essa questão de eu ficar circulando aqui na América Latina, ter dançado nesses países que são, né, os países que produzem dança aqui na América Latina e ter vivido no Brasil, me fez então ter essa possibilidade, né, de ser hoje a tutora para nós aqui da América Latina. Que demais. E Mi, conta só, depois de ter vivido 20 anos profissionalmente como bailarina e hoje tá trilhando outros caminhos, qual é o conselho que você daria para Michelle lá de 20 anos, quando você estava começando essa sua carreira aí? Se você pudesse escolher um único conselho hoje. Ai, Michele, não tenha preguiça de fazer aula. Não tenha preguiça de fazer aula. Sabe aquele dia que acordou com preguiça e diz, ai, não, hoje eu não vou, chego para o ensaio. Não, Michele, vai fazer aula. A aula que constrói bailarino, não existe talento sem aula, é isso aí. Boa, maravilhoso, é sobre isso, né? Porque afinal de contas é a aula que vai depois levar a gente para outros lugares de pesquisa, de questionamento, e a gente vai entendendo enquanto profissional também que a aula vai ficando mais inteligente, parece, né? Que não é aquela coisa igual a formação que a gente faz 30 aulas no dia, né? Que eu não sei como eu aguentava 12 horas dentro do Bolshoi, gente, porque eu era maluquinha da cabeça, mas hoje eu falo, cara, eu ia viver um burnout, sabe? Hoje, assim. Hoje eu não consigo abarrar nem de 10 minutos, sabe? Já tô cansada. Maravilhoso, Mi. A gente volta Obrigada. daqui a pouquinho com você de novo. Agora é a vez do Marlon. Vamos então. Queria conhecer um pouquinho mais da sua história, que você contasse aqui pra gente. Ele que tá hoje muito presente como preparador físico do Bolshoi, mas também de outros bailarinos. E conta um pouquinho da sua história pra gente, Marlon. Olá a todos, prazer. É uma honra imensa estar aqui fazendo parte desse processo, dessa conversa. Luiz Yuki foi minha inspiradora, entrei na escola em 2005, talvez ela nem sabe disso, então, como foi os 5 primeiros bailarinos assim, é jovem, então a gente moleque. Caramba! Não, para todos nós que viemos depois, tipo, essa primeira Sim, tríade, sim, é, sim. Eu fiquei na escola os 8 anos de formação, então eu vi essa mulher hoje, né, construindo a carreira dela lá dentro da escola também, foi um prazer gigantesco. Ainda mais depois que entrou o Macaé, foi o irmãozão para mim dentro da. O Macaé é o esposo da Luísa, dentro da escola, da Bolshoi. Foi o irmãozão para mim lá dentro, o irmão mais velho. Me ensinou várias coisas fora do mundo da dança, como
ser homem, como ser menino, moleque, nesse sentido. Talvez ela nem saiba disso também. Então, comecei na dança aqui no Sul, é bem tradicional a dança gaúcha. Então, eu fiz o curso de dança gaúcha ali com meus 5 anos, né? Como minha família é bem tradicional nessa parte gaúcha, então eu entrei na dança nessa parte gaúcha, assim, bem gauchesca. A minha eu também. Aí, então, eu fiz o teste da escola Bolshoi na escola regular. O Bolshoi faz a pré-seleção na escola aqui em Joinville. Não sabia o que era Bolshoi, não sabia o que era dança balé, não sabia nada do que era isso. Professor de educação física, vai lá, faz o teste que tu tem flexibilidade. Vai lá e faz, que deu certo, graças a Deus. Mudou a minha vida. Então, eu fiquei na escola durante os 8 anos. Me formei em dança contemporânea. Aí, depois disso, fiquei com a marido aqui na Ama C de Dança durante 5 anos, dançando. Logo me formei no Bolshoi em 2012. Na faculdade, já entrei em 2013, faculdade junto com a Ama C de Dança, batendo essas duas coisas assim. A gente comentou um pouco sobre essa decisão, né? Que é difícil parar a faculdade, que a gente vai fazer da vida. É uma decisão gigantesca. Na AMA, nos últimos 2 anos, assim, eu começava a trabalhar um pouco de preparação física já. O marido do caso me batia literalmente, falando que era não para fazer isso, não faça isso, vai crescer a coxa das nossas meninas. Mas eu já A treinava. gente vai comentar sobre isso daqui a pouco, pelo amor de Deus. Sim. Aí formei na faculdade em 2017 e entrei numa academia de personal mesmo. Fiquei lá durante 2 anos, uma academia e dando personal, não dançando mais. Saí 100% da dança. E depois de um ano e pouco, assim, dando só personal, a escola me ligou, falando para fazer um workshop na escola Bolshoi. Aí fiz lá o workshop, tudo certo, isso é ali por outubro, mais ou menos, de 2001, logo depois da pandemia. Aí fiz os dois lá, acho que foi umas 3 semanas de workshop. Aí depois eu voltei para Mato Grosso, minha esposa é de lá. Tava lá pescando no Pantanal, no meio do nada. O Pavel me liga, diretor do Bolshoi, queria falar comigo naquela semana. Eu falei, Pavel, não dá, tô aqui no meio do Pantanal, como é que eu vou sair daqui agora? E eu fiquei lá até no final do ano, tipo, passei a virada lá e voltei em 2022. Quando eu voltei, ele já me contratou, já fiquei lá como preparador físico agora, já fazem, esse é o 4 ano na escola, quebrando muito paradigmas, batendo o peito e mostrando o que é a diferença que faz e trabalhando com o povo russo, que é um pouquinho difícil, mas provando que a preparação física é muito importante, que a musculação, que o PBT é muito importante. E é isto. Que demais, Marlon. Eu acho ótimo a gente conhecer trajetórias diferentes. Eu acho que para as meninas que estão aqui da minha mentoria hoje presente, é muito legal de ver que por mais que a gente possa ter uma formação na dança, as pessoas é natural irem tomando decisões profissionais diferentes, né? E tem tantas possibilidades que linka com a dança, né? Eu falo que uma vez que você gosta de trabalhar com a dança, dá para você trilhar e agregar muita das outras áreas na sua trajetória enquanto bailarina, né? Porque assim, não é às vezes, e a gente vai falar um pouquinho disso, a realidade para todo mundo estar dançando dentro de uma companhia, né? Mas não é por isso que a minha carreira não existe, né? Mas não é por isso que a minha carreira não vai ser tão incrível quanto dos demais. Eu trabalho muito com as meninas hoje sobre sucesso. O que é sucesso para você? O que é autorrealização para você, né? E o Marlon tocou Sim. numa questão que são as crenças com o nosso corpo. E a questão da preparação física, principalmente quem vem de uma base muito clássica, ela é quase que tipo assim, não chegue perto da sala de musculação, senão as suas coxinhas vão ficar grandes, né? Eu tinha Sim. muito isso, já, nossa, escutei muito isso também. Mas a minha sorte foi que eu tenho dois profissionais de educação, três, na verdade. Meu namorado, meu pai e meu irmão são professores de educação física. Então, meu pai sempre levantou essa bandeira de que, tipo, filha, dá pra preparar sem, de fato, ali você ganhar massa. E eu escutei esses Sim. dias uma coisa muito legal que nós bailarinos não vamos para musculação para hipertrofiar. A gente vai ali para Perfeito. preparar o nosso corpo, né? E eu queria que você comentasse sobre isso, Marlon, sobre a importância da construção dessa preparação do corpo, principalmente no processo de formação que você vive aí ativamente com os alunos ou os recém-formados, né, da companhia jovem. Sim. Essa parte de pura musculação, a mídia coloca muito isso, né? Que a musculação é quase 100% a hipertrofia ou emagrecimento, né?
E pra gente que é atleta, não é só isso que a gente consegue fazer na musculação, ou em qualquer outra área, que seja um PPT, ou seja um pilates em si, ou uma natação, algo específico dessa forma, né? E lá dentro da escola, eu começo a trabalhar especificamente, já na primeira série tem alunos que já começam com a musculação mesmo, especificamente. Claro que eu não consigo colocar todos os alunos da primeira série na musculação, que também é perigoso, tem peso pesado, literalmente, pode machucar. Mas são casos específicos que eu consigo analisar, por exemplo, entra na escola com uma pequena escoliose, algo anatômico, eu já consigo corrigir isso desde a criança com 9 anos de idade. Eu conseguindo trabalhar, por exemplo, essa escoliose, eu consigo trabalhar esse aluno durante esses 8 anos, ele vai estar muito mais forte na oitava série, né? E vai conseguir ter uma carreira muito mais longínqua com isso. Isso com todas as questões anatômicas que a gente tem, né? Seja hiperextensão, seja mobilidade, seja qualquer outra lesão que possa vir por conta disso. Então é saudável, inclusive, porque assim, eu vejo muito meu irmão aqui, ele trabalha muito com os idosos, que daí já é o oposto, né? E ele fala assim, mas a Sim. musculação é para todos os corpos, é só saber trabalhar. Então a gente consegue trabalhar com uma criança, é claro, com um mínimo de consciência, né? E Muito também a gente escuta isso, mas imagina, com 12, 13 anos já tá na musculação, mas vai diferenciar então o tipo de treino, é isso, né, Marlon? isso mesmo, perfeito, isso mesmo. Falou numa idade de 12, 13 anos, eu estou tentando fazer o projeto da escola Bolshoi, dos meninos de 16 anos já fazerem o físico deles, entende? Para o curso técnico da escola Bolshoi ser quase 100% técnico, não ser físico. Eu trabalho muito hoje ao contrário, entende? Os meninos chegam na oitava série com um nível técnico absurdo, só que não compara com o nível físico deles, entendeu? Que é muito giro, a parte da vagando, o método em si é muito ADR. Se não Uhum, tiver preparado esse corpo para isso, não vai dar certo, legal. entende? Maravilhoso. A gente volta então daqui a pouquinho com mais perguntas para você. Sim, obrigado. Obrigada a você. Chegou o momento então da gente falar um pouquinho com a Jana, Janaína, que ela, agora sim, das convidadas aqui, ela não é tão da área da dança, mas tem tudo a ver com dança. A Jana foi minha nutricionista por algum tempo, e o que me chama muita atenção nela é que ela tem esse feeling de trabalhar a questão comportamental, que é uma coisa que ainda bem que Maria Cristina chegou aqui para o nosso papo, que daqui a pouco chega a vez dela aqui na roda de conversa para falar sobre os distúrbios alimentares em bailarinos, que a gente descobre depois de muito tempo que, nossa, na verdade, esse comportamento que eu tinha lá atrás, isso aí já era um início de alguma coisa, né? E que se eu não tivesse tratado, poderia ter, né, sido pauta para muitas outras coisas. Então, Jana, começa se apresentando, né, contando um pouquinho da sua história pra gente. Olá, gente. Eu sou Janaína Costa, sou nutricionista esportiva, mas eu comecei trabalhando no hospital. Trabalhava com pacientes internados ali e dali, observando, eu acredito que foi inclusive um grande privilégio poder trabalhar tão de perto com a velhice das pessoas. Eu, muito nova, logo que eu saí da faculdade, eu entrei no hospital e trabalhava. 90% dos meus pacientes internados eram idosos, embora eu trabalhava também com pacientes muito jovens, com câncer e tudo, mas a maior parte do hospital era ali as pessoas idosas. Então, muito jovem, eu já consegui viver de perto a velhice e observar o quanto estar ativo, e é daí que veio o esporte, o quanto estar ativo era importante para a recuperação daqueles pacientes, né? Eu ia lá, medir a panturrilha do seu João, né? Porque é um parâmetro de desnutrição, a panturrilha diminuir na internação. E aí perguntava, seu João, mas como é que o senhor tem essa panturrilha forte desse jeito, depois de 15 dias de internação na UTI? Ah, minha filha, joguei vôlei a vida inteira. Então, assim, e conseguia comparar isso com os outros pacientes que não eram ativos e tudo mais. E foi daí que surgiu acho que esse nível de conscientização a respeito da velhice que eu quero ter, e isso já foi sendo construído ali mentalmente, e eu fui migrando de uma certa forma para o esporte, porque me movimentar se tornou uma coisa inegociável. Eu não podia não me movimentar. Eu precisava me movimentar porque aquilo era condizente com a velhice que eu queria viver. Portanto, eu fui fazer minha pós-graduação em nutrição esportiva, fui me enveredar para dentro do consultório, que era muito diferente de estar dentro do hospital, porque no hospital eu estava tratando ali já um indivíduo com comorbidades, né? E aí dentro do consultório eu podia lidar com a prevenção disso, né? E que foi fazendo o meu caminho se trilhar de uma maneira muito orgânica, porque fazia sentido para mim essa questão do comportamento.
porque o comportamento que tratava aquela doença, né, o comportamento adequado é que ia prevenir aquela doença que eu tratava lá no hospital. Então, foi daí que foi surgindo essa questão de tratar um indivíduo, mesmo que o esporte, o atleta, ele faz aquilo que o profissional pede. Ele faz. Se eu falar assim, come chuchu no café da manhã, o atleta vai comer, por disciplina, totalmente. Mas, ainda assim, a gente tem que lidar com o indivíduo como um todo, né? Além daquilo que é a disciplina, o porquê e o como aquele atleta come importa muito. Então, assim, foi daí que veio toda essa questão, sabe? Do comportamento voltado para o atleta, porque isso também é algo que está dentro do meu mundo. Eu não sou atleta, não, tá, gente? Mas, assim, uma Mas é praticante crossfiteira que a gente sabe. A Jana hoje, gente, muito compete, apaixonada, etc, daquela tá? viciada, assim, sem lesões, para ninguém que vir falar do meu esporte, porque com consciência dá para poder ser bem feito, né? Com preparação física adequada. Né? Então, Adriana. assim, sou uma apaixonada pelo esporte de uma forma geral, porque atletas, atletas, né, gente? Eu tenho atletas de rugby, de futebol de salão, de crossfit, de balé, de muitos atletas, né? E eu falo que eu compro o sonho do meu atleta, né? Então, é um sonho que aquela pessoa tá dependendo de mim. Eu reconheço que eu sou ali a base, né? Vocês são o todo, né? A preparação física, né? O técnico, tudo isso, mas sem uma boa nutrição, aquilo acaba não fluindo. E é tão legal ver aqui vocês falando com tanta paixão assim sobre a profissão de vocês. Todo mundo que falou aqui até agora tudo apaixonado, né? E eu me sinto assim também, né? A nutrição é algo apaixonante na minha vida. É Assim. legal. Não, e super. A gente precisa muito da nutrição para viver os nossos dias, né? De corridos, de espetáculos, ou quem não quer a carreira enquanto bailarino profissional também se aplica isso para a vida, para a gente aguentar o dia puxado de trabalho. E aí, Jana, a gente tocando sobre o tema que eu comentei antes de você se apresentar, as distorções alimentares são causa para muito pano na manga aí. Maria tá aqui, ela vai poder depois também falar sobre isso. É uma das coisas que a gente vê mais comum do que parece, porque a gente também acaba normalizando muito isso dentro da dança, né? Muito. Assim, a questão de 8 ou 80, né? Ou você tá numa dieta muito restritiva, ou você tem o dia do lixo. E o dia do lixo é você comer até passar mal, né? Então a gente vê isso e outros sintomas, enfim, né? E eu lembro que eu te procurei. Porque eu sempre gostei de cuidar da minha alimentação, né? Mas esse lado seu da nutrição comportamental também me chama muita atenção, de como a gente lida com as nossas emoções, né? Que tem tudo a ver também com a nossa questão aqui do emocional, que a gente vai conversar com a Maria. E aí eu queria que você comentasse como que a gente pode pensar nutricionalmente, estrategicamente, para que a gente diminua esses sintomas de distorções com o nosso corpo, em primeiro lugar, né? Para que a gente cause aí esse 880 com a alimentação, anorexia, enfim. Ou então aqueles episódios comportamentais que a gente vê, a gente querendo comer, abrir a geladeira e comer tudo, né? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Olha, o que eu acredito é que, diante de uma necessidade energética tão alta, que eu me baseio naquilo que eu tenho, das informações que você me trouxe, da sua rotina, do seu dia a dia, né, de treinamentos, existe uma demanda energética muito alta. Então, o baixíssimo consumo de alimentos, que é o que eu percebo também na minha prática clínica, até com atletas de outras modalidades, pensando nessa coisa do emagrecimento, é que acaba muitas vezes sendo o fator biológico desencadeador de episódios compulsivos. Né? Então, o indivíduo come muito pouco, e aí a demanda energética é alta, o corpo vai ali pedindo, né? Poxa, preciso de energia, preciso de energia. Chega um momento que não é mais possível segurar, e aí o indivíduo tem um episódio compulsivo. E isso vai se repetindo, né? E aí esse episódio compulsivo vem seguido de uma culpa, ou enfim, de uma sensação de mal-estar, e aquilo fala, não, então eu não posso comer, e aquilo se retroalimenta, e come muito pouco, e aquela coisa vem de exagero novamente, e isso vira ali um ciclo vicioso, sabe? É isso mesmo que acontece, né? A gente vê.
não sei, dietas muito restritivas, assim, a ponto de você comer alface no café da manhã, no almoço, na janta, né? Tipo assim, quantas vezes a gente não escuta do chupar o gelo, né? Ah, tá com fome, vai chupar o gelo. Hoje em dia, eu acho que a gente tem mais consciência como um todo, dentro de sala de aula, principalmente com os professores, eles estão se moldando a nova geração e as boas práticas também com os alunos. Mas essa questão de episódios compulsivos é muito frequente, assim, eu via também isso comigo mesmo, assim, sabe? Da gente tá nessa frequência de aulas e ensaios, a gente querer, é como abastecer uma Ferrari com um tanque assim, né, de combustível. E aí você ia alimentando, você ia empurrando o seu carro ali no resto do dia com uma gasolina aqui assim. Chega um momento que seu corpo tá assim, pelo amor de Deus, amor, me dá comida. E aí vem o dobro, né? Então, nesse caso, Jana, a gente pode pensar numa dieta mesmo equilibrada. Quais seriam as boas maneiras da gente evitar esses episódios aí e esse 880, né? Da vida do bailarino. Ah, tenho uma audição semana que vem, tenho que emagrecer 3 quilos. Pronto, vou ficar sem comer. É isso. Eu acredito que é como, de verdade, assim, você é exemplo, né? A construção de um estilo de vida saudável. Podemos dizer hoje, eu não sei, né? Vagamente eu sei como era antes, mas hoje eu sei que você tem um estilo de vida que é saudável, né? Então, trabalhar desde a base, eu acredito ali, se a gente começa a trabalhar com esse atleta lá na infância, né? Uma construção de equilíbrio dessa alimentação, poxa, isso é a prevenção, né? Desses episódios. Então, já vai ser o estilo de vida, né? Comer saudável e comer de uma maneira equilibrada. E o saudável também inclui sobre volume, né? Não é só sobre o que você come, mas também o quanto, como você come, né? E já ir trabalhando esses pilares aí ao longo da carreira aí do bailarino, eu acredito que seja o essencial, né? A coisa de trabalhar desde a base ali. O O equilíbrio, né? equilíbrio. Sim, Exato. é o equilíbrio sobre, não somente sobre a qualidade, mas também sobre as quantidades, gente. Quando a gente está falando de atleta, a gente está falando de demanda energética. Precisa ser suprida a demanda energética, né? Mesmo que seja para manutenção daquele peso, né? Mas tem uma quantidade ali que precisa ser ingerida para manter aquele corpo funcionando. Perfeito. Jana, a gente volta daqui a pouquinho então com mais perguntas, porque se ficasse aqui, a gente fica cada um muito tempo, né? Dá Verdade. vontade de conversar bastante sobre os assuntos. Obrigada, Jana. A próxima pergunta, então, eu quero fazer para o Harry. Na verdade, quero que ele comece contando um pouquinho da história dele. Ele que também é bailarino, né? Profissional ativo do Balé da cidade de São Paulo, que é uma outra super referência de companhia que a gente tem no país. Para além disso, o Harry é fisioterapeuta, instrutor de gyrotonic, que é o qual eu sou apaixonado. E o gyrotonic mudou a minha vida. Mudou da coluna de vassoura. Eu digo que hoje eu tenho uma coluna um pouco mais menos vassoura. Nossa, mas foi uma coisa assim maravilhosa. Então conta um pouquinho, Harry, sua história pra gente, e aí eu quero te fazer uma pergunta depois. Tá bom, boa tarde, gente. Que bom estar aqui com vocês. Obrigado, G, pelo convite. É sempre muito legal poder dividir dança e conhecer profissionais novos, e aqui está cheio deles. Alguns eu já conheço, mas não tão profundamente, então é uma oportunidade muito linda, assim, de conhecer quase que intimamente, assim, uma coisa que só o encontro do Oi não é possível. Então, muito legal estar aqui. Eu comecei a dançar no interior de São Paulo, em Jundiaí, aos 10 anos de idade. E por lá eu fiquei mais ou menos uns 4 anos, até o momento que meus professores acharam que eles não conseguiam mais me passar nada e eles gostariam que eu tivesse outros voos, outras experiências e me enviaram para São Paulo. E aí me enviaram para São Paulo num curso de férias onde eu rapidamente tratei de fazer os meus próprios contatos e dar um jeito de morar em São Paulo para que eu vivesse o fluxo da dança de São Paulo, que era muito mais interessante que o interior. Então, lá também não acontecia muita coisa. Hoje em dia, Jundiaí está bem diferente, mas na época não tinha nenhuma companhia, só tinham escolas. E em São Paulo, além de eu estar num curso de férias e ter conhecido várias pessoas de vários lugares, com muita técnica, com dinâmicas diferentes de vida, eu tive a oportunidade de conhecer uma escola de formação e com companhia semiprofissional, que na época se chamava Easy Dancers. E aí eu acabei fazendo uma audição aos 15 anos para essa companhia, que era amadora semiprofissional, e aí eu entrei nesse grupo jovem,
que era um grupo que ia para festivais mesmo, concorrer, e na época a gente tinha bastante resultado, porque a gente acabava pegando os primeiros lugares, os prêmios em dinheiro, então tinha bastante destaque no cenário da dança, e tinha uma carga horária de 4 a 5 horas, e aí essa carga horária me fez olhar para um lugar que era, nossa, eu quero ser isso, eu quero viver disso aqui, eu quero fazer isso aqui o dia todo da minha vida, porque eu só pensava dança. Se tinha alguma coisa que eu queria ser na vida, era dançar. Então, eu nada mais brilhava meu olho assim do que poder vestir um personagem, poder aprender técnica, ouvir alguém ensinando o que era rotação. Eu só queria ser bailarina. E aí essa porta se abriu, minha família me liberou para eu morar em São Paulo. Eu saí de casa, eu tinha 15 anos, e aí eu fiquei morando dentro dessa escola por uns 2, 3 anos, onde eu tinha o suporte de uma escola de estudar mesmo, que uma condição para eu morar dentro dessa escola e estudar dança lá era que eu terminasse o meu ensino superior da escola, e eles me davam uma bolsa na escola particular. Então foram duas coisas maravilhosas que aconteceram, que foi sentir a dança e poder concluir os meus estudos com uma bolsa garantida pela escola. Aí eu concluí e aí eu comecei a sair trabalhando. Então eu fui para as escolas fazer PADD, eu me joguei nos conjuntos de diversas escolas para ganhar qualquer dinheirinho ali para poder sobreviver e entrar numa companhia profissional. Eu não tive uma formação até esse momento, assim, bem, uma formação clara, né, de Royal, Vaganova, e isso me deixava um pouco preocupado, assim, porque na minha cabeça eu achava que a parte acadêmica, pedagógica era muito importante para ser um bom bailarino, e eu não me achava um bom bailarino. Eu falava, eu dou um jeito, mas eu preciso me formar. E aí, em uma dessas oportunidades que eu dancei, eu encontrei a Adriana Soares, que cruzou meu caminho e lindamente me fez um convite para ir até a escola dela, conhecer o trabalho dela, porque ela queria que eu dançasse com uma aluna dela, eu tinha acho que 17 para 18 anos. E aí quando eu fui lá, eu me apaixonei pela escola, pelo trabalho dela, porque aí eu vi de fato o que era uma formação, porque eu comecei a ver as criancinhas do terceiro grau, quarto, quinto, sexto, e a bailarina dela que estava dançando comigo, e que eu tinha metade da técnica da bailarina dela, e eu falei, bom, então se aqui eu caibo, eu fico aqui, né? E aí ela queria que eu ficasse, me ofereceu para dar aula na escola dela, para que eu tivesse um aporte financeiro, e ali, na verdade, que começou a minha formação. Então eu comecei a minha formação com 18 anos de idade, até ali eu já dançava, eu era um bailarino que me virava, assim, mas ali que eu fui entender, de fato, o que era corpo, para onde que vai, o que veio, o que a anatomia faz no corpo, e aí ela me dava aulas com um mapa de anatomia, assim, então era um mapa do esqueleto e um mapa do músculo, ela falava, é isso aqui que sobe, é isso aqui que desce, esse músculo gira, isso aqui, vamos fazer, e aí eu fazia, então ela tinha esse tempo para mim, porque ela foi quase uma mãe, assim, ela se dedicou 3 horas por dia para me dar aula particular, porque ela queria que eu crescesse como bailarino, assim. E ela que me trouxe esse lado anatômico da dança, que eu me identifiquei logo de cara. E aí falei, puxa, isso aqui é muito lindo, né? A anatomia do corpo faz milagres. E aí, lá na escola dela, eu me formei, então eu entrei no Royal no quarto e quinto grau, eu fiz os primeiros anos. Aí eu fui até o Advanced 2, então eu fiz toda a formação com ela. E antes de eu terminar a formação, eu estava, acho que no Advanced Foundation, eu fiz a minha primeira audição para o Cisne Negro, para a companhia, para um quebra-nozes, que eles contratam, né, para compor o elenco, e aí eu fiquei para a companhia. Então, durante o meu percurso na companhia do Cisne, eu ainda estava fazendo os exames de Advanced, eu não quis parar. Eu continuei fazendo, eu trabalhava na companhia de 9 às 3, 5 horas da tarde eu estava na sala fazendo minhas aulas de exame com ela, porque eu queria ir até o Solocil, eu queria terminar, custe o que custava, eu falei, eu vou terminar o Royal, né, eu quero me formar. Não é porque eu entrei na companhia que eu vou parar. Isso me fez muito bem, porque eu fui amadurecendo junto um clássico puro, que era Royal, e no Cisne a gente fazia aula todos os dias de balé, mas a gente dançava contemporâneo. Então eu tive essa coisa de ficar misturando o meu corpo o tempo inteiro em duas técnicas, às vezes até três, dependendo da proposta que o Cisne trazia.
E aí isso foi aguçando em mim uma coisa que era gostar de ser versátil, gostar de aprender várias coisas e entregar meu corpo para coisa que é nova, que é muitas vezes desconfortável, mas que me dava muito prazer, os movimentos novos. Aí eu terminei no meio do meu trajeto da companhia, que eu fiquei 5 anos no Cisne, eu terminei a Royal, e aí virei co-diretor da escola junto com a Adriana, e a gente começou a dirigir junto, ali numa parceria, e eu fui dirigindo a escola por longos 12 anos, depois desse início, onde a gente montou espetáculo, eu remontei repertórios, ali eu montei meus primeiros solos clássicos e contemporâneos, coreografei conjuntos, ganhei Joinville com coreografias, minhas alunas foram embora do país, então foi um lugar muito, me abraçou demais, assim, ela, né, ela me permitiu crescer, ela me orientou demais, e ali a gente construiu um caminho juntos. Aí, em algum dado momento, eu fui para Deborah Coker, onde eu quis trocar de companhia, quis sentir outras coisas, fui morar no Rio, fiquei por 2 anos na Débora, e depois eu fui a convite do Henrique Rodovalho para a Quasar Companhia de Dança. Ele me Só chamou. um adendo. Você pode só abrir assim a idade? Só porque pra gente trazer essa questão de quando que aconteceu, quando você foi Tá, pra Débora e tá tal. bom. Porque eu acho que é legal a gente trazer, sabe? Porque depois eu quero comentar, mas uma carreira de bailarina não é linear, gente. Não é todos os contratos possíveis e imaginários aos 18 anos, né? Nunca será. Eu entrei no Cisne com 18, né? Eu lembro que eu era o mais jovem da companhia, no meu aniversário de 19, eu era o bebê da companhia, eu estava no meu primeiro ano, e aí eu saí do Cisne, eu tinha 23, fui para Débora, aí fiquei 24, saí em meados de 25, quase para 26, e fui para Quasar. E aí da Quasar eu saí com 28. Então, não, se na Quasar eu fiquei 3, eu entrei, isso, eu saí com 25 da Débora. E aí eu entrei com 28, eu saí da Quasar com 28 e entrei no Balé da Cidade com 28, onde eu tô hoje. E aí eu fiz esse trajeto. Os meus 10 anos foram muito não lineares, assim. Eu tive 10 anos de fortes emoções reais, de sair do conforto de quando você monta uma casa, se estabiliza em São Paulo, fui para o Rio, zera tudo, monta outra casa, cria outros vínculos, saí do Rio, fui para Goiânia, tudo do zero, e aí saí de Goiânia, vim para São Paulo e falei, agora eu fico, né? Tipo, agora eu vou me aterrar aqui. E aí, nesse percurso, eu tive muitas experiências indo de encontro com aquela tal versatilidade que eu me descobri apaixonado por ela, porque eu estava vivendo em 10 anos muitos tipos de movimentos no meu corpo e me identificando com todas essas escolhas, né? Alguns com mais prazer, outros não com tanto prazer, mas com muito respeito à pesquisa do que aquilo estava me proporcionando, né? Tipo, esse movimento aqui não é muito meu, mas isso tem uma verdade, é interessante, tem um vetor aqui, tem uma espiral ali. Então, tiveram coisas nesse caminho que eu não gostei, mas que eu me forcei a aproveitar, porque eu estava ali recebendo por aquilo e eu só tinha um caminho, aproveitar aquele momento. E aí, quando eu estava na Quasar, já estava me batendo uma coisa que era assim, o que eu vou ser depois disso aqui? O que eu vou fazer agora? Né? E isso foi uma coisa que me deu um pouco de pânico, porque eu venho de uma família muito simples, muito humilde, e eu sempre tive que ralar muito, assim, nessa história aí eu passei bastante dificuldade financeira, tive muito apoio de muitos amigos, anjos, que eu chamo, que me emprestou casa para morar, carro que me buscou para fazer mudança, tive muita gente linda que me abraçou, mas eu fiquei pensando, e a hora que eu sair da companhia, né? Se eu me lesionar, se alguém me demitir, o que eu sou, né, fora daqui? Desse mundo da dança. Aí eu falei, cara, eu preciso ser alguma coisa por mim, né? Eu preciso resolver isso entre mim e mim mesmo. E eu fiquei uns 2 anos ali de Quasar, vasculhando quais eram as minhas áreas de interesse. Aí eu passei por algumas, assim, né? Passei por fotografia, gastronomia, educação física, fisioterapia. E aí eu fiquei, psicologia é uma coisa que eu sou fascinado, assim. E aí fiquei muito nesse universo dessas escolhas, e aí eu fui por eliminação. Tipo, o que seria diferente daquilo que eu faço e o que me traria alguma coisa que eu não tinha acesso,
Aí eu fui eliminando, e aí eu fiquei ali no final, entre psicologia e fisioterapia, e aí falei, tô aqui, né, tô nesse universo, o que eu vou fazer com ele? E eu tive a sorte que eu estava trabalhando com 2 grandes fisioterapeutas lá em Goiânia, um cuidava da companhia e o outro eu ia para umas sessões com ele, e eu estava fazendo quase que uma mentoria, porque ele estava trabalhando na faculdade da Universidade Federal de Goiás, e eu era quase que um estagiário dele, porque eu que mostrava os exercícios dele de físio, eu que acompanhava as aulas dele de pilates. Eu falei, eu vou ser instrutor de pilates, ponto, tá decidido, eu gosto disso aqui. E aí ele falou, vamos colocar você então para jogo. E ele começava a me instruir, só que ele falava, eu não posso pôr você dentro do meu estúdio, mas na faculdade você pode trabalhar comigo. Aí eu falei, então o que eu preciso fazer? Ele falou, você precisa ter uma formação, porque a hora que você tiver uma formação, eu consigo colocar você dentro do estúdio, você trabalha aqui comigo. E eu falei, ok. Só que a Quasar estava findando os trabalhos. A Quasar estava para encerrar, não era uma falência, mas era um fim de uma companhia muito importante. E aí eu sofri um pouco com isso, porque a Quasar foi a companhia que eu mais desejei entrar na vida, tipo, eu estava lá realizando um sonho, eu precisava pôr aquilo no meu corpo, mas eu tinha que tomar uma decisão que era cuidar de mim, porque eu não tinha aporte financeiro a hora que eu saísse de lá. E aí eu falei pro meu amigo instrutor de fisioterapia, eu falei, olha, eu vou embora para São Paulo, vou tentar uma audição lá, e aí lá eu vou procurar formação de fisioterapia, porque eu escolhi a fisioterapia diante de tudo que eu estou vivendo, e eu me formo lá em Pilates e a vida da gente vai se cruzar de volta. Fiz a audição para o Balé da Cidade em 2015, me lembro bem, fiquei de suplente, e aí no momento em que houve vaga para a companhia, a diretora preferiu trazer 2 bailarinos que estavam desempregados, e eu estava empregado, então ela falou, fica você aí no seu trabalho, eu vou trazer aqui quem está sem emprego, então aí todo mundo está empregado e bora viver. E aí no outro ano, que foi 2016, ela me mandou um e-mail falando, eu preciso que você faça a audição de novo, porque a companhia do balé sai no edital público e etc e tal, então eu não posso te pegar com a audição anterior. Fiz, entrei. E aí, a partir desse momento de 2016, eu comecei a traçar a minha meta da fisioterapia, que era, quando eu chegar em São Paulo, eu já quero começar estudando. Então, eu entrei no Balé da Cidade em julho de 2016, e em agosto de 2016 eu comecei o primeiro semestre da fisioterapia. E aí eu fiz longos 4 anos loucamente, sendo bailarino profissional e faculdade, ficando doente quase todos os semestres, enlouquecido com prova. Quando tinha intervalo na companhia de 1h30 de pausa, tinha ensaio, eu saía do Teatro Municipal, eu ia para a faculdade, fazia a prova, voltava, colocava o figurino e entrava no palco. Porque era o que eu tinha para fazer, porque eu não podia perder várias provas, e eu não podia bombar, porque eu não queria pagar semestre de novo, e eu fiz tudo que eu podia para conseguir. No momento do estágio da companhia, eu pedi uma dispensa de meio período da companhia, onde eu fiquei sem receber metade do salário, mas eu concluí os estágios da fisioterapia. E aí, no meio dessa fisioterapia, eu fui descobrindo outras paixões. Eu descobri que eu gostava loucamente de hospital, que eu adorava cuidar das pessoas acamadas com a ortopedia ali, a fisioterapia da reabilitação, mas também ao mesmo tempo eu falava, eu não posso pegar tudo que eu sei de movimento e colocar aqui no hospital, então aqui não é suficiente para mim. Quando eu cheguei na área da ortopedia, eu vi todo o sentido de tudo, e aí eu falei, é aqui, meu lugar é esse, eu quero pôr as pessoas para andar, ou eu quero pôr bailarino para performar melhor. E aí ali na ortopedia eu resolvi tudo, e eu falei, eu sou daqui, com um pezinho ali na neuro, que eu sou bem somático, assim, com as questões físicas, então eu fico nesse lugar. E aí eu fui fazer uma aula de gyrotonic no meio do caminho da faculdade. A hora que o gyrotonic bateu no meu corpo, eu falei, meu Deus, não dá mais para largar isso aqui. Não consegui mais. E aí eu falei, tem um negócio aqui, eu preciso descobrir. E aí eu entrei no gyrotonic com vários acessos errados, com o abdômen hiper fortalecido, sem relaxar para abrir espaço de transverso. E eu falei, eu não sei várias coisas aqui, mas eu quero saber. Isso aqui é um negócio que faz diferença no corpo das pessoas. E aí eu fui me aprofundando, terminei a faculdade, e aí dei um tempinho no gyrotonic e falei, preciso de uma segunda formação. E aí a minha primeira pós foi fazer acupuntura, e aí eu cursei os 2 anos de acupuntura.
quando eu estava no último ano de estágio da Físio, eu já iniciei a acupuntura como curso de progressão. E aí, quando eu terminei a faculdade, eu levei a conclusão da faculdade, aí foi como entrei como pós-graduação. Terminei a pós-graduação e me formei no Gyrotonic. E aí eu já consegui atuar bem no momento da pandemia, que eu nem sabia que eu ia ser tão fisioterapeuta. Eu acabei atendendo de 2 às 8 da noite, porque eu não estava indo para a companhia, sendo fisioterapeuta com gyro e acupuntura e fisioterapia. E aí ali eu falei, cara, vou ser só fisioterapeuta. Agora mudei, vou trocar de área, vai ser agora a minha passagem. Eu estava mais ou menos com 32. E aí falei, tá bom, já dancei, fui muito feliz e etc. Aí a companhia falou, vamos voltar. Aí a gente voltou, falei, agora que eu vou ver o que vai acontecer. Quando a gente voltou, que eu voltei para a sala, que eu peguei na barra, que eu comecei a ensaiar conjunto, eu falei, não dá para eu deixar isso aqui. Eu não estava pronto ainda, sabe? Eu falei, eu gosto muito de ser bailarina. Eu não sou só fisioterapeuta, né? E aí eu acabei ficando, estou até hoje, né? Agora eu tô com 37, então a pandemia foi 2020, que eu tinha acabado de me formar em 2020, e aí eu tô nesse momento que eu não tô eu não estou em transição de carreira, eu estou no meio da onde eu queria estar, assim, sabe? E aí, nesse meio do caminho, eu me formei para complementar a fisioterapia em quiropraxia, então eu consigo acompanhar os meus pacientes e dar esse suporte para vários bailarinos que aparecem ali. Montei meu espaço, que se chama Fisioterapia Espirale e Movimento, e ali eu desenvolvo esses coaches corporais, né, eu diria assim, que é um trabalho de fortalecimento com gyrotonic. Eu tenho 2, 3 fisioterapeutas que trabalham comigo, então quando eu não atendo, eles estão ali para os meus pacientes. Eu tenho gente que trabalha com instrução de gyrotonic quando não sou eu, então eu não trabalho sozinho, ainda bem, porque eu não queria concentrar tudo em mim, mas eles estão trabalhando de acordo com a minha visão para a dança, assim, né? Nossa. E acho que eu falei muito. Céu, que história maravilhosa. Eu não sabia nem um terço da sua história, tá? É por isso que eu não gosto de apresentar. Porque eu acho que é isso, é gostoso a gente escutar, né? Cada um tem uma história linda aqui. E eu escutando, assim, são tantas coisas interessantes que você falou e trouxe. A gente conversa muito desses pontos dentro da mentoria, ao qual eu estou pós-graduanda também em orientação profissional de carreira. E eu fui identificando ali coisas muito legais, que as minhas mentoradas estão aqui para não mentir, né? Que eu acho que é interessante que o Harry, sem querer querendo, desde o começo, ele já vinha fazendo esse planejamento de e depois? Mas e o que mais depois? E hoje, aos 37 anos, se te tiram a parte de estar bailarino, ele não tá exatamente num ponto onde, tá, eu vou ter que começar do zero, como ele começou lá no Rio de Janeiro, né? Uhum. Ele já tem ali uma estrutura. Então, isso é muito legal e um tanto quanto inspirador pra gente também, de entender o quanto isso é importante nas nossas carreiras, né? Porque de fato o corpo ele tem uma idade, né, Harry? E aí a minha pergunta para você é, lidando com o corpo e tendo tantas especializações na área, a pergunta que não quer calar, né? Tem idade para dançar profissionalmente? Existe um padrão, né, das companhias, onde as companhias trazem os corpos mais jovens e mais maduros. Então, na verdade, existe uma coisa que se fala em boas escolas de dança, que é quanto mais você souber jogar o jogo da técnica e da ciência, mais você está pronto para ser profissional. Então, é, existem companhias que pedem perfis diferentes, né? Mas com relação à idade, não é o número que vai dizer a sua maturidade corporal, e sim o quanto você estuda e se aprofunda naquilo. Então, existe sim, hoje em 2025, a gente já sabe uns 8 anos para cá, que só dança não é suficiente para o nosso corpo, que a gente precisa de complemento, a gente precisa de uma musculação, a gente precisa de um cuidado nutricional, a gente precisa de uma fisioterapia, a gente precisa de um equilíbrio ali, um PBT, um pilates, a gente precisa trazer materiais para o nosso corpo, porque não sabemos que só uma aula de dança não é mais suficiente. Diante disso, a gente abre um leque também para os corpos evoluírem mais rápidos, que é o que está acontecendo hoje em dia. As crianças estão mini furacões. Por quê?
porque a gente já entendeu que esse é o caminho, esse é o trajeto, né? A ideia, por exemplo, de ficar mergulhado dentro de uma escola tipo o Bolshoi por tantas horas é exatamente essa, é dar o aporte para que essa criança aos 18, que ainda nem é um adulto, saia o mais preparado possível. Então as escolas estão tentando ir nesse lugar hoje e, respondendo a sua pergunta, não tem idade, tem maturidade, né? Tem a maturidade do movimento, tem aquilo que você se predispõe a fazer. Então, se você gosta muito de uma modalidade e você quer investir só nela, talvez esse sonho custe um pouco mais, porque ele é específico. Agora, se você quer trazer mais vertentes para o seu corpo, eu tenho aqui um jazz no meu corpo que ajuda a me dar uma soltura, mas eu tenho um bom balé. Já te abre uma porta ali para, de repente, você tentar uma companhia contemporânea. Você não tem um contemporâneo forte, porque talvez faltou na sua escola, mas você tem uma ginga, você tem uma soltura, né? Um corpo mais forte, preparado, seja por um personal, um PBT, uma fisioterapia, tem uma estrutura muscular diferente de uma aluna que faz só aula de balé 3 vezes na Perfeito. semana, né? Ai, Então, arrasou, gente. Eu acho muito tudo a gente fazer essas trocas pra gente acabar ressignificando algumas coisas que ficam na cabeça, né? Que é o consciente em coletivo aí que a gente tem, o inconsciente, né, coletivo que a gente tem sobre dança, principalmente quando a gente fala de profissão. E aí agora, então, pra fechar essa primeira rodada, eu quero jogar a peteca pra Maria. Obrigada, Harry. Daqui a pouco a gente volta. Maria, boas-vindas, que chegou agorinha aqui na nossa conversa. Para a gente começar então contigo, eu queria que você também se apresentasse e contasse um pouquinho da sua história pra gente. Oi, pessoal, boa tarde. Espero que todos estejam bem. Olá para os meus colegas profissionais que estão aqui, também já conheço alguns. E é, também olá para as mentoradas que estão aqui, né, ouvindo, e para o pessoal que vai vir depois. Muito obrigada, G, pelo convite. A minha história é um pouco menos emocionante que a do Harry. É um pouco mais simples, assim, mas talvez para vocês me conhecerem possa ser interessante compartilhar um pouco. Eu, diferente dos outros profissionais que trabalham com a dança, ou melhor, da grande maioria dos profissionais que trabalham com a dança, eu não fui uma bailarina na infância, na adolescência. Fiz dança, mas de uma forma muito informal, nunca tive o sonho, né, de ser bailarina profissional, nada disso. E isso nunca foi um encanto para mim, né? A dança não me encantou ao longo da minha infância e adolescência. Isso aconteceu já na faculdade de psicologia, como já buscando ser psicóloga da dança, né? Eu trabalhava com vôlei de praia, com boxe, eu trabalhava com esporte, né, no geral. Já trabalhava com algumas modalidades, assim, além de boxe, é, algumas outras modalidades de luta, enfim, o vôlei de praia, o vôlei. E surgiu o balé. O balé em primeiro lugar, né? Depois vieram outras modalidades, outras linguagens, enfim. E dali eu acabei não saindo, eu acabei ficando. A dança me encantou por esse viés muito psicológico, né? O que eu percebia é que no boxe, no vôlei, em outras modalidades esportivas, já existem profissionais apoiando. Não sei se os outros profissionais aí que trabalham com a dança percebem isso também, né? O fisioterapeuta já está mais presente, o educador físico, a psicologia, a nutrição já tem mais isso, né? Já é uma troca mais presente. Então, eu via que os atletas já sabiam mais ou menos o que esperar um pouco de mim, né? Do meu trabalho e tudo. E com a dança não foi assim. Eram pessoas extremamente dedicadas, mais do que os atletas que eu acompanhava, com uma rotina muito mais insana, mas sem apoio. Então, essa sensação, assim, que o Harry falou de pronto, é aqui, foi um pouco isso, de tá, aqui o meu trabalho é necessário, aqui eu posso fazer alguma diferença na vida dessas pessoas, né? Elas não têm a quem recorrer. Então, eu preciso ficar aqui. E comecei a trabalhar assim, né? Primeiro com balé, com a companhia da escola, né? Essa companhia semi-profissional.
e depois eu fui atendendo as demais demandas dessa escola com as crianças, com outras modalidades, com, enfim, né? Fui atendendo as outras demandas que surgiam ali. E eu vi em algum momento que a escola não era o suficiente para o meu trabalho, eu queria levar para outros espaços também. E fui levando, né? Escrevi primeiro para a revista de dança, fui colocando meu trabalho, os meus estudos, os meus pensamentos e reflexões em um blog. E as pessoas foram conhecendo meu trabalho, e a partir disso vieram outras demandas mais, de professores, por exemplo, ou colegas da psicologia que queriam aprender um pouco sobre o que eu estava falando ali, né? Então, eu comecei a desenvolver treinamentos e cursos para esses profissionais. Atendia bailarinos na clínica, né? E foi assim, fluindo mesmo, e assim, eu trabalhei já com várias coisas além disso. Trabalhei muito com transtornos alimentares, não apenas na dança, mas em outras esferas também, principalmente na infância. E só que a dança foi me chamando cada vez mais, assim, as demandas foram aumentando cada vez mais e eu acabei ficando só na dança, né? E já estou há uns bons anos, assim. Isso começou, eu entrei nessa escola lá em 2013, foi no final de 2012, estava planejando essa entrada no início do ano letivo de 2013, né? Eu me surpreendi outro dia falando que já tinha mais de 10 anos, foram quantos? 12 anos? Nem sei. Eu achei que ainda estava nos 10. Eu me esqueci de fazer a conta. Então, é um pouco essa a minha história, né? Hoje eu trabalho com parcerias com escolas, atendendo bailarinos na clínica, que hoje acontece principalmente não, né? Hoje em dia está totalmente online, e com cursos e treinamentos, enfim. Então, tem sido esse o meu trabalho. É um pouco menos emocionante, né? Do que Toda a vida história é de válida. bailarino lá desde a infância, vindo e sonhando e encontrando os seus caminhos. Mas, assim, é uma profissão que eu tenho muita paixão, né? A dança foi me encantando por um outro viés. Ah, e me sinto hoje muito, muito realizada de poder trabalhar na dança com bailarinos, com professores, enfim. Que legal, Maria. Eu tô muito feliz de te receber, porque a psicologia, assim, modéstia à parte, eu tenho um quezinho ali, um pezinho ali, eu adoro, eu fico horas ali estudando agora na pós, então nem se fale. E foi muito plantada essa sementinha, ainda mais no curso que eu fiz com a Maria o ano passado em Psicologia da Dança. E é muito potente a gente entender por trás, né, de um bailarino existe um ser humano, e esse ser humano ele sente, esse ser humano ele tem um comportamento, uma personalidade, uma construção, um contexto socioeconômico que é só daquela pessoa, né? Então eu resolvi juntar vocês também, porque eu acredito muito no poder desses pilares juntos, porque é o que eu vejo enquanto bailarino que me fez chegar lá e aquele lá que nem eu imaginava que eu pudesse ir para fora do país um dia, sei lá mais o que, principalmente pelo mindset que foi desenvolvido, né? Então, Maria, a gente falou sobre várias coisas até agora, mas uma coisa me chama a atenção para te jogar essa primeira pergunta, que é a precocidade da escolha da carreira de um bailarino. Muitas vezes a gente não tem nem 15 anos e a gente já tá, que foi, por exemplo, o meu caso na escola do Teatro Bolshoi, o qual eu me vi ali, ok, acho que com 15 anos então eu fiz a minha escolha, né? Eu acho que foi um divisor de águas. E eu digo que eu não tive um momento de parar e pensar, mas será que eu quero isso mesmo para minha vida? E fui ter esse questionamento aos meus 23, quando eu começo a ter um monte de incômodos que fez a reviravolta de eu querer voltar para o Brasil e seguir em outras, né, vertentes e caminhos. Mas é aquilo também, eu não deixo de ser bailarina por isso, né? É o que o Harry falou, quando eu sinto a sala de aula, isso aqui também me pertence. Mas é por isso, eu acho que a gente começa muito cedo a nossa trajetória, a gente não se dá tempo às vezes e não tem esse conhecimento. Vamos lá, vamos ter um autoconhecimento aqui para poder escolher direitinho, né? Então eu queria que você comentasse um pouquinho dessa precocidade na escolha profissional na dança. Eu tenho uma visão muito específica sobre esse assunto, porque é uma coisa que já foi bastante estudada. Não necessariamente na dança, mas sim no esporte, e sinceramente eu não vejo motivos para
pensar de forma diferente do que já foi estudado em outras modalidades, né? E o interessante a um nível mental, tá? Para o desenvolvimento não só mental, mas emocional da pessoa, é a gente não ter o que a gente chama de uma especialização precoce, e isso a gente está pensando pelo menos até uns 12 anos. O que que isso significa, especialização precoce? É você se especializar em uma modalidade, e aqui no caso da dança, né, por exemplo, balé, se especializar em específico no balé a nível de alto rendimento. Então, não há nenhum problema uma pessoa só fazer aula de balé e de nenhuma outra modalidade. Não tem problema nenhum. O problema é quando essa uma modalidade, ela tá na vida dessa pessoa a um nível de alto rendimento desde muito cedinho. E isso acontece desde o quê? Uns 8 anos. É mais ou menos isso que acontece, né? O que a gente deveria buscar nesse sentido? Primeiro, não ter um nível de alto rendimento. Segundo, não ter uma especialização. Então, quando você chama aquele grupo para fazer parte de festivais, por exemplo, o que o ideal seria de acontecer? Você proporcionar outras experiências na dança com outras modalidades. Tá? Então, se você vai chamar essas pessoas para fazerem parte desse processo, que sejam oferecidas outras experiências, mesmo que, no caso, eu vou pensar no balé, o balé seja o principal. Tá? Então, eu vou oferecer também experiência de danças urbanas, de jazz, de outras modalidades. Segundo, o alto rendimento, ele não é bom para o desenvolvimento socioemocional de uma criança. O que que eu quero dizer com isso? Ah, não pode levar para festival? Não, não estou falando isso. Pelo contrário, o festival pode ser muito positivo. O problema é, tem 4 festivais no mês. É uma criança que não vai mais ter final de semana. Ela não vai poder ter aquele tempo de ser criança. E depois já está pensando no outro. E, e vai se enrolando a coisa a tal nível de que aquela pessoa ela não tem capacidade mais de ter tempo para brincar, né? Como uma criança deve fazer. Não tem mais tempo para fazer outras atividades. Eu já ouvi, por exemplo, de professores falando como se fosse errado, já que não tem tempo, já que não está conseguindo pegar a coreografia, então sai do inglês, então sai da natação, ou qualquer coisa assim. Isso não é positivo para uma criança, né? É claro que um festival pode trazer inúmeros benefícios, não só para a carreira, mas até para o desenvolvimento socioemocional. Acho muito bom ter, tá, essa experiência, mas a gente precisa pensar na frequência, na intensidade, no nível desses ensaios, né? Eu já vi ensaio acontecendo até 11 da noite. Gente, não tem como, né? Isso não é bom para uma criança. Se a gente está pensando em 12 anos, parece que já está maduro e tal, mas não está, ainda é uma criança, né? Então, assim, a partir da adolescência, a gente pode começar a pensar numa carreira a um nível um pouco mais sério. Eu não estou falando sério como se tivesse 18 anos, mas assim, já pensar nos objetivos, né, daquela pessoa, o que ela quer, o que ela não quer, enfim. Mas até esse ponto, o ideal é que sejam oferecidas várias experiências e que essa criança tenha o que a gente costuma dizer que é o tempo de ser criança, É, sabe? Não muito seja roubada a infância dessa pessoa. E, maravilhoso. e é assim que a gente enxerga na psicologia, só que não é o que geralmente acontece, né? Então, Infelizmente, né? Mas que bom que a gente está tendo essa conversa também para gerar essa consciência, né? De muitas pessoas que estão nos assistindo nesse episódio também na Dança Podcast. Mas, em contrapartida, também o que a gente vê, sabe? É as adolescentes e adultos ali de, sei lá, 20, 24 anos, porque a gente estuda muito que não tem hoje uma data limite para
se terminar exatamente essa adolescência e começar ali a adultez, né, Maria, que a gente estudou bastante isso juntas, mas o que a gente vê muito presente na dança é a adultez emergente, né? Esse adulto que ainda está se descobrindo em muitos âmbitos, ser arrastado um pouco mais longo, que é a fase que a gente tem aqui as minhas mentoradas, que todas elas estão entre 18, 19, 20, até os 24 anos, 25 anos, e aí, portanto, a gente se julga velha para dança, porque eu não tive essa escolha muito precoce. Olha só, então a gente começa a normalizar uma coisa que, na verdade, isso é uma problemática, né? Eu não escolhi aos 8 anos a dança, então por isso, aos 20, eu também não vou continuar não conseguindo escolher, né? E isso pode ser ressignificado de uma outra forma se a gente olha ali as fases da vida, se a gente olha para uma orientação de carreira que é muito mais normalizado às faixas etárias da idade, né, em outras áreas, do que na dança ou no esporte no geral. Maria, eu gostaria de fazer várias perguntas, mas a gente volta daqui a pouquinho para você aqui. Obrigada, viu? E agora então a gente vai para a segunda rodada, direto com as perguntas para os nossos convidados. Então vamos voltar para a Luísa agora. E Lu, eu queria que você contasse um pouco da sua rotina na companhia, para a gente trazer à tona, né? Como que funciona a rotina de um bailarino profissional? E não só no dia a dia, mas que você comentasse também nos espetáculos, quando vocês vão para a temporada fora do país. Qual que é os perrengues, né? Porque quem vê o close não vê os corre. Não é assim que a gente vê ou escuta falar? É, tu sabe, né? A rotina na São Paulo Companhia de Dança é uma rotina bem puxada, assim. Eu acredito que é uma rotina. É que depende muito do que a gente está fazendo, se a gente está em época de espetáculo, se a gente está em criação. Mas a demanda dos espetáculos é muito intensa. Tipo, vamos supor, a gente vai ter agora uma temporada que vai de grandes clássicos a contemporâneos. E, e são vários balés que a gente vai ter que colocar em pé, né? Que vai ter que montar. E agora, por exemplo, agora nesse momento a gente está em montagem. Então assim, a nossa rotina, a gente começa com aula de segunda a sábado, às 9h30 da manhã. A gente geralmente faz 1h15, 1h30 de aula, dependendo do que precisa ensaiar. 15 minutos de pausa e aí começa os ensaios até as 2h da tarde. De 2 às 3, uma pausa para o almoço. E aí de 3 às 5, de três às 5 da tarde, mais ensaios. Gente, só uma pausa. Eu tô olhando pra cara da Jana e ela assim, ó. Isso. Menina do céu, e o que que você come, né? Ela tá doida pra te perguntar, e o que que você come, Luiz? Essa questão alimentar, assim, graças a Deus, eu acho que também tem muita coisa da genética, né? Do metabolismo de cada pessoa e tal. Eu como de tudo. É, mas a minha alimentação é boa, a minha alimentação é muito boa. Dá tempo de comer. Eu tomo um café da manhã reforçado, com ovos mexidos, com pão. Vê se tá certo, Jana. Eu tava pensando no tempo de engolir isso, né? Porque são 15 minutos de intervalo Uma e aí banana. Não, dá tempo sim. A gente, ó, tipo, eu vou falar. É pra falar da alimentação mesmo? Posso falar da minha alimentação? Ou é pra continuar hoje? Pode continuar na sua rotina. Tá bom. Não, e aí, assim, a gente faz muitas turnês internacionais e, assim, as turnês é bem puxado, porque a gente passa até 2 meses fora de casa. E é bastante tempo, né? E nessa rotina doida de espetáculo, ensaio. Então, assim, depende muito do que a gente vai fazer no momento. Eu agora eu tô bem, não é preocupada, mas eu tô ansiosa também. Vamos lá, Maria Cristina. Tipo, gera uma ansiedade porque a gente vai ter uma temporada que vai. São loopings. A gente vai estar na ponta, balé branco, e depois a gente vai estar jogado no chão, assim. E vai ser bem cansativo, né? Mas a gente vai se preparar, eu acho que a gente vai ter um tempo de ensaio.
Mas é isso, né? É exaustivo, mas é necessário quando a gente sabe por que que a gente está fazendo isso, né? Isso é uma coisa muito importante também. Que às vezes me perguntam, ai, como que tu aguenta a rotina? Mas é aquilo, acho que não é aguenta, a gente sabe o porquê que a gente faz. E então é o nosso trabalho, né? O nosso compromisso também com quem assiste, com o grupo e tal. Mas é isso. Durante o dia é isso. Quando a gente está em criação, a gente fica o dia todo criando com o coreógrafo. Quando não estamos em criação, estamos ensaiando o que vai vir o que que tem de espetáculo. Acho que é mais ou menos isso. E aí também a gente tem as horas extras, né? Que é onde a gente faz fisioterapia, faz antes até da aula, cada um tem o seu comprometimento individual com o seu corpo. Então, tem exercícios PBT, faz antes da aula, faz PBT, faz fortalecimento. Aí cada um. Isso é maravilhoso, porque é isso, né? A vida de profissional não é mais ali a grade horária na parede ou no seu celular para você acompanhar as aulas que você tem. Eu falo muito que a gente tem que pensar no nosso planejamento também do dia, né? Pra gente literalmente não quebrar, né, Lu? Que aí acontecem as lesões que tiram a gente do palco, e talvez tem casos que não é porque a gente quer, né? Tem fatores, acontecimentos, mas tem muitas situações que a gente pode evitar. Se a gente tem uma É. boa alimentação, um bom preparo, né? Então, essa rotina de um bailarino profissional é diferente de um bailarino de formação, que tem ali uma Uhum, aula seguida da outra, que a gente já muda a estrutura para uma aula que vai fazer a manutenção do seu corpo, né? E os ensaios ali, que vai ser pauleiro, uma coisa atrás da outra, e tem que ter esse cuidado, né, com o corpo, que daí a gente uhum. vai seguir conversando então com os próximos profissionais. Daqui a pouquinho eu volto para nossa próxima pergunta para você, Lu. Obrigada. Mi, agora eu queria perguntar para ti sobre essa questão, já emendando do entender a rotina de um bailarino. Aqui estamos falando em específico da carreira de um bailarino, né? Como que a gente pode pensar em esquematizar a preparação física? Não só aí a parte da musculação eu quero deixar pro Marlon ali, né? Mas a questão de, tipo, colocar um PBT, né? E aí explicar também um pouquinho da importância do PBT. Mas enquanto bailarina, como você também pensava nessa sua rotina, né? Como estruturar? Porque às vezes a gente tem entre um ensaio e outro, a gente tem umas 3 horas, né, Lu? Às vezes que a gente fica lá na companhia, tendo que esperar. E aí, como que a gente pode fazer a manutenção desse corpo? Vai variar muito como a gente planeja também nosso dia, né? Sim, Gê, assim, tava escutando a Lu, né, e a Jana meio que se surpreendeu, mas essa é a rotina de um bailarino profissional ao redor do mundo, assim. Foi o que eu vivi todos esses anos da minha carreira, e também achei lindo quando o Harry falou de que quando ele chegou numa escola e ele viu, é isso que eu quero, foi a mesma coisa que eu senti no primeiro dia que eu estive numa companhia de dança, que é exatamente entrar de manhã, sair às 6 da tarde, e eu dizer, eu quero isso da minha vida. Eu quero estar o dia inteiro numa sala de balé, de uma sala de aula, dançando, né? E a questão da preparação física, realmente, na dança, é muito louco, mas apesar de nós sermos uma arte que trabalha com o corpo, é como se a gente não tivesse que olhar para o corpo. Há muitos anos não se falava sobre isso, né? É como que o balé se bastasse nele mesmo e fazer qualquer tipo de preparação física externa era um pecado, assim. Inclusive com o PBT, nós temos uma tutora que é russa, ela sofreu muito, ela sofreu bullying, o perfil dela do Instagram foi assim destruído porque ela levou o PBT para a Rússia, né? E sendo que no Bolshoi foi o contrário, foi assim uma experiência lindíssima que eu tive de trabalhar com os professores, inclusive com os que são russos que estão hoje, né? Foi muito linda a experiência. Então, como colocar a preparação física dentro desse dia, né? Eu digo que não é dentro do dia, eu acho importante o bailarino ter uma ideia integral dele, né? É um ser humano, é um ser que sente, é um ser que se movimenta, é um ser que se alimenta e vive
de poder utilizar o seu corpo como ferramenta de expressão. Que não é um atleta que vai lá e faz um gol. A gente se movimenta porque a gente quer expressar algo. Então, é muito superior a um movimento, a mover o corpo. A gente está movendo com uma intenção artística, ou seja, é algo subjetivo, algo sublime, que transcende o movimento corporal, né? Então, é tu poder ter uma segurança não só técnica, mas também ter uma segurança física, que as tuas habilidades físicas vão estar ali quando tu vai precisar. Eu vou conseguir fazer os 32 relevés dos fouetés no final da corda, que eu tô morta, acabada. Eu vou conseguir chegar naquele final daquele balé contemporâneo que é pauleiro o tempo todo, né? Então, é pensar que preparar o meu corpo, preparar a minha ferramenta faz parte do meu dia a dia, assim como faz parte eu estar bem mentalmente, assim como faz parte eu ter minha boa alimentação, né? Então, dentro de um dia a dia, o que que é o ideal? Eu poder, antes da minha aula da companhia, eu poder fazer a minha preparação física. Se eu não consigo fazer antes, eu tenho um break grande, se eu já tenho um horário estabelecido, posso encontrar também aquele momento, né? Sempre é importante, antes de algum ensaio, eu estar preparado para aquele ensaio, dependendo da coreografia. Se no caso da Luísa, que é com uma companhia que dança clássicos e contemporâneo, eu também vi isso. Eu tive, por exemplo, numa mesma noite de espetáculo, Paquita e Mauro Bigonzetti. Então, assim, dançar descalço, dançar na ponta, no mesmo espetáculo. Então, é uma preparação diferente se eu danço na ponta, é uma preparação diferente se eu danço uma coreografia que exige outros movimentos. Então, eu acho importante isso, né? Ter essa ideia de que é necessária a preparação, ter também a ideia de o que que eu particularmente tenho mais debilidades e mais habilidades, o que que a minha demanda está pedindo, que se eu tenho um balé que vai vir agora, que é de repertório, que eu vou precisar estar na ponta, eu necessito algumas habilidades que são diferentes daquela habilidade de uma coreografia mais contemporânea, né? Então, eu acho que estar atento a tudo que está acontecendo e, e sempre se tratar com muito cuidado, né? Muito carinho, muito respeito, Uhum. não passar por cima de limites, né? Uhum. Essa vai ser uma parte que a gente vai conversar daqui a pouquinho com o Marlon sobre descanso, cadência dos treinos, que é uma coisa muito Estar importante. atento, e não só o descanso, né, Gê, mas o limite físico Sim, mesmo. Tô também. com uma dor que não é dor de cansaço, tô com uma dor porque tem alguma lesão ali, né? Uhum. É uma Obrigada. carreira relativamente curta, então Exatamente, é vamos cuidar importante se desses corpos, cuidar. né, para ter uma longevidade aí maior, né, de carreiras. Quero pular a fila e já trazer a Maria de novo, porque daqui a pouquinho ela vai ter que sair aqui da nossa reunião. Maria, eu queria conversar contigo sobre ansiedade, né? Essa questão que envolve, aí depois a gente volta lá para Luísa, para o Harry, que vivenciam um palco hoje em dia, para saber como é que a gente lida um pouquinho, né, com essas emoções todas ao entrar no palco. Porque a ansiedade é uma coisa que tira muito a gente de foco, né? E às vezes a gente treinou tanto, a gente ensaiou pra caramba e bateu o nervosismo ali ou a ansiedade, a gente sai do prumo. Então, como que a gente pode confrontar exercícios, até estratégias que você geralmente orienta aí para que a gente possa olhar essa questão da estratégia com mais leveza? Porque não é deixar a estratégia de lado totalmente, né? A gente saber lidar ali com aquele sentimento também. A ansiedade, G, é uma emoção, mas ela também a gente pode entendê-la como um transtorno que recruta todo o corpo, toda os pensamentos, as emoções, enfim. Então, ela não é só o que você sente, né? O que você pensa, é a sua forma de agir, de se portar diante da vida, enfim. E ela sendo um transtorno, ou seja, a gente pensando numa ansiedade que é mais intensa e que recruta, é dessa forma como eu estou colocando, né? Que recruta todo o corpo, toda a pessoa, é uma das questões que mais mobilizam o bailarino no sentido de ele ter vontade de desistir de tudo, dele não ter mais o domínio do próprio corpo. Muitas pessoas, quando vão
para alguma audição ou ensaiar uma coreografia que, por algum motivo, elas ficam ansiosas, elas não conseguem mais ter o domínio do próprio corpo. É como se elas sabem executar, elas sabem fazer, mas simplesmente não saem. E além disso, se você está passando pela ansiedade, e ela sendo uma coisa que nos mobiliza tanto, a vontade de desistir da dança acaba sendo um sintoma muito comum, porque é insuportável conviver com a ansiedade o tempo todo sem parar, né? Como que a gente lida com a ansiedade? Em primeiro lugar, a gente precisa entender o manejo das emoções, o que a gente na psicologia chama de manejo das emoções. O manejo das emoções, ele passa por várias atitudes que a gente tem diante de emoções que a gente sente no dia a dia. Então, vamos pensar, por exemplo, na ansiedade. Dá para a gente se ver livre completamente da ansiedade? Não, não dá. A ansiedade é uma emoção humana, ela vai aparecer, só que se eu tenho uma atitude de não suportar a ansiedade, se eu tiver uma atitude de não aceitar a ansiedade na minha vida, o que vai acontecer quando eu sentir ela? O que vai acontecer quando eu perceber que eu tô ansiosa, que eu tô com frio na barriga, que eu tô suando? Eu vou me desesperar. Então, o primeiro passo de manejo das emoções é você aceitar que você não vai ter só emoções positivas, que você vai ter que passar por emoções negativas também, né? Seja ela ansiedade, seja raiva, por exemplo, né? Seja tristeza, seja qualquer que seja. Então, o manejo das emoções é isso, são as atitudes que a gente tem diante do que a gente sente. Isso é muito importante a gente ter, porque senão a gente se vê dominado pelas nossas emoções. Agora, o que pode acontecer também é uma pessoa que tem uma ansiedade que realmente já é um transtorno, porque a gente percebe uma intensidade e frequência muito alta. Então é normal uma pessoa se sentir ansiosa todos os dias de uma forma leve, branda e não tão frequente assim, né? Isso é normal. Agora, se aquilo está muito frequente ou se está muito intenso, eu não estou conseguindo suportar, aí a gente pode pensar que isso possivelmente é um transtorno mental, de fato, ou seja, um diagnóstico clínico, né? Nesse caso, a ansiedade pode estar vindo por vários motivos. E um deles, na dança, eu vou falar de dois que eu percebo que são os principais na dança, e tem estudos também que mostram. Primeiro deles é o perfeccionismo, tá? O perfeccionismo é você ter padrões muitas vezes irreais, da sua performance, do seu desempenho, e não aceitar erros. Esse é o ponto principal. Não é só ter padrões, de perfeição. É você não aceitar quando você erra. O que é impossível na dança você não errar. Imagina você querer não errar na dança, sendo que é impossível você não errar em algum momento da sua vida, né? Isso vai acontecer. Se eu não aceito o erro como parte do processo, o que vai acontecer quando eu erro? Eu vou de novo me desesperar. Eu vou de novo me ver permeado por emoções muito difíceis, eu vou me ver com um descontrole dessas emoções, né? Mas também tem um segundo fator que também tem a ver com o perfeccionismo, que é querer dar conta de tudo, querer controlar tudo. E, por exemplo, na profissão, a gente pode organizar tudo, né? Mas a gente não vai ter controle. Então, a Giovana, por exemplo, vai fazer uma mentoria com cada uma e vai organizar todo o processo, vai dar uma consultoria para tudo fluir melhor. Mas não tem como você saber exatamente o passo a passo que vai acontecer na sua vida profissional. Isso é impossível, né? O problema é quando a gente acha que precisa ter esse passo a passo e a gente precisa dar conta de tudo e assim, se alguma coisa fugir do que a gente imaginou, a gente já se desespera. Então, infelizmente na dança existe uma cultura de controle excessivo, de não aceitar os erros, né? De uma cultura de perfeccionismo. Então, são coisas que favorecem a ansiedade a estar mais presente em bailarinos, né? Então, é muito comum bailarino ser ansioso.
talvez mais do que em outras profissões. Uhum. Então, assim, como que você vai lidar com tudo isso? É claro que tem muitas estratégias que podem funcionar, como respiração, que talvez seja até para o bailarino mais fácil de colocar em prática, justamente por ter maior domínio sobre o corpo, sobre a respiração, enfim, em tese, né? Ah, mas isso vai ser quase que paliativo. Então, quando você se percebe ansioso, você usa estratégias como essas, e isso vai ajudar a dar uma segurada. Só que o que você precisa ver é, na verdade, fazer uma investigação mais profunda de como você lida com essas coisas, né? Como é que eu lido quando eu erro? Como é que eu lido quando algo sai do prumo, né? Sai do planejado? Como que eu lido com o meu desempenho quando eu vejo um vídeo meu, por exemplo, né? Como que eu lido quando eu perco, quando eu não ganho numa audição, uma papel, ou uma posição, ou o que quer que seja? Então, é isso que eu preciso investigar para eu poder entender essa minha ansiedade, né? Para eu poder entender se existem outras formas de lidar com os desafios da dança, lidar com a vida e seguir de uma forma mais leve. Porque a respiração, estratégias de meditação, por exemplo, elas ajudam demais e outras estratégias mais. Eu posso até falar uma estratégia que foge um pouco desse padrão aqui, né, de respiração, enfim, mas elas vão ser paliativo, o que a gente precisa fazer é uma autoinvestigação, que muitas vezes, em muitos casos, é favorecido pela terapia mesmo, e aí sim, esses exercícios vão funcionar mais, porque o que vai acontecer é que eu já vou estar fazendo uma mudança por dentro e vai ter essa mudança quase que por fora, que são esses exercícios, né? Vou dar um exercício, por exemplo, de flexibilidade cognitiva. Que, o que que é flexibilidade cognitiva? Assim como flexibilidade no corpo, né? A gente se vê menos rígido. Na mente é a mesma coisa, a gente se vê menos rígido. O que que é uma rigidez, mental? É você ver as coisas só de um jeito, só por uma perspectiva, né? Você não conseguir ver outros pontos de vista, você não conseguir encontrar outras formas de olhar para os desafios, para a vida, enfim. Então, uma estratégia de flexibilidade, um exercício, na verdade, de flexibilidade cognitiva. Você imaginar aquele desafio que naquele momento está parecendo tão paralisante, você tentar se imaginar entrando numa máquina do tempo e se vendo saindo, né, dessa máquina do tempo daqui a um ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, e olhando para aquele desafio que você enfrentou há X anos atrás, há X tempos atrás. Será que aquele desafio teve tanto impacto assim na sua vida, no longo prazo, da mesma forma como você estava achando quando você estava imerso por aquilo, mergulhado naquela situação? A verdade é que provavelmente não. Até para situações extremas, isso é usado até para situações bem extremas, como, por exemplo, uma mãe que tem pânico de morrer. Ela acha que se ela morrer vai ser o fim do mundo, porque ela tem os filhos, eles vão ficar desamparados, enfim, isso é um medo muito comum em mães e pais, né? Pais pensam da mesma forma quando são presentes, né? Ah, e essa estratégia coloca eles lá na frente, tá? Os seus filhos. Vamos imaginar que nesse dia você morreu, tá? É muito triste. Seus filhos estão realmente desamparados nesse momento, estão muito tristes. Mas vamos se colocar daqui a 5 anos. Bom, daqui a 5 anos eu acho que já deu para criar alguma rotina, né, com esse pai, ou com os avós, ou com alguém que possa cuidar dessas crianças, né? Eu acho que talvez eles possam ter um acolhimento, possam ter amor desses outros cuidadores. Pode ser que não seja o fim da vida dessas crianças, né? Foi só o fim da minha, né? Então, assim, o que causa pânico para essa mãe não é o fim da sua própria vida, é como que vão ficar essas crianças. Então, colocar esse exercício até para situações extremas como essa pode ajudar a pessoa a perceber que, de repente, aquilo que parecia terrível pode no futuro não ser tão difícil assim. Isso permite você a ter menos rigidez no seu pensamento. Deixar que aquela situação, perdi uma premiação, não consegui uma posição, não, enfim, qualquer que seja a situação.
Então, é uma proposta, mas realmente, para a gente lidar com a ansiedade, a gente precisa fazer essa autoinvestigação de fato, Com né? certeza. E é um assunto assim que a gente poderia ficar conversando horas, porque tem muita coisa, né? E, gente, a gente tem 20 minutos, tá? Pra conversar, porque a gente vai conversando aqui, já vão ser quase 2 horas aqui de papo. Olha que legal. Então, ainda temos o Harry, a Jana e o Marlon, que eu quero fazer pelo menos mais uma pergunta para cada um, tá? Claro que a gente ficaria aqui horas, né? E como somos em muitos convidados, eu quero terminar essa rodada e depois ainda, se as minhas mentoradas tiverem alguma questão, vão mandando aqui no chat pra gente, por favor, tá bom? Harry, já pegando, obrigada, Maria, se tiver, eu sei que você vai sair daqui a pouquinho. Já pegando o gancho da Maria, eu queria que você trouxesse a questão da emoção, o impacto no corpo, né? E da sua emoção enquanto bailarino, como que você lida com essa situação ao entrar no palco, ao encarar os desafios, mas também o quanto você vê no viés, por exemplo, da fisioterapia em, por exemplo, lesões, porque a gente sabe que muitas lesões vêm de um emocional abalado, né? Muito interessante esse assunto, porque eu discorro muito ele de uma forma não psicológica, mas uma forma física e prática, né, com os meus pacientes e os meus bailarinos ali no dia a dia clínico. Eu fui uma criança medrosa para entrar no palco, né? Eu sempre percebi que os meus professores me viam um talento em mim, queriam que eu fosse solista, e eu encarava, porque eu era essa criança sonhadora, esse menininho que queria a variação, o solo, mas na hora da coisa eu tinha medo. Eu estava com muito frio na barriga, eu me sentia muito sozinho e ficava com muito medo de errar. E eu percebi depois que eu cresci, quando eu entrei na minha primeira companhia, que na verdade o que eu tinha era falta de aporte psíquico-emocional, né? Então, ouvindo a Maria falar, vem um filme assim na minha cabeça de como hoje isso para mim é muito diferente, mas é que hoje eu posso contar com uma maturidade, né? Eu tenho tanto idade quanto estudo para entrar no palco com zero receio. Então, assim, se tem alguma coisa ali que eu não consigo fazer, eu vou descobrir isso no ensaio. E aí, no ensaio, eu vou resolver. E aí, hoje, eu tenho tanto para mim quanto bailarino, mas como passando isso para frente quando eu estou em sala de aula ou quando eu estou atendendo, que é aonde que a gente se apega quando a gente tem receio de alguma coisa? Na técnica, né? Então a gente se apega no próprio corpo, que é o que a gente tem na mão. A gente não pode ficar se apegando do o que o outro vai achar, se o jurado vai gostar de mim, se eu vou pegar o primeiro lugar, se eu vou ganhar a bolsa para tal lugar. Não é isso que a gente tem. Isso a gente não tem, como a Maria disse, a gente não tem controle. E a gente não terá, né? É, Principalmente esses bailarinos que estão indo para festivais internacionais grandiosos, representando o Brasil, fazendo uma marca na história, Joinville, por exemplo, que não é de ganhar bolsa, mas assim, a gente sabe que para um bailarino jovem pegar um primeiro lugar é interessante para ele entrar na companhia que ele quer depois, né? Então, não é só pelo primeiro lugar. Hoje existe uma construção de carreira. Então, às vezes a colocação daquele festival tem a ver com aonde ele quer chegar. Mas essa não colocação não pode ser um motivo de uma frustração, porque existe uma maturidade aí. Então, hoje eu entendo isso muito nitidamente, inclusive dentro do meu próprio trabalho da companhia, que eu sou exposto a esse tipo de coisa, né? Vem um coreógrafo diferente, propõe uma movimentação que eu olho e falo, nossa, essa daqui eu vou ter que me quebrar para fazer, porque não é orgânica no meu corpo. Eu quero. Então, se eu quero, eu mudo todo o meu estado psicológico. Eu vou ensaiar fora do horário, eu vou me dedicar, talvez eu mude meu treino na academia, talvez eu expanda um pouquinho no diário tônico que eu quero ali. Agora, eu quero comprar esse movimento? Não. Então, eu também não posso ficar chateado quando eu não for escolhido para essa cena, né? E isso quem me deu foi só a maturidade. É muito difícil você falar isso para um adolescente. Para o adolescente, o que eu falo para eles, que eu trabalho muito mais com adolescente ali na clínica, é se apega no seu corpo. Qual que é o problema? É sua sapatilha? Traz ela aqui pra gente. A sapatilha tá ruim? Vamos entender o mecanismo da subida e da descida? Bom, aí a pessoa vai, melhora a dupla pirueta dela, fala, tô muito segura, tô firme, vai lá e arrasa. Eu tô com uma dificuldade nessa rotação aqui, eu não tenho essa rotação, não.
calma, você está rodando pela torácica, que a torácica não nasceu para rodar, vamos rodá-la pela pelve. E aí a pelve vai te dar a espiral e essa pirueta tripla em espiral do seu solo contemporâneo vai sair. E aí hoje eu consigo levar isso lá para o palco enquanto bailarino. Então, assim, eu estou apegado extremamente na minha cena, né? Eu não estou mais preocupado se fulano de tal vai gostar. Eu vou gostar de saber disso a hora que eu acabar. A hora que eu acabar, eu vou gostar de saber, eu vou gostar de receber os aplausos e vou querer saber as opiniões particulares. Mas eu acho que o lugar da não ansiedade é ser sincero com aquilo que você está se propondo fazer. E aí, quase que não tem o outro mais. Quando você sabe o resultado, você sabe a base, aonde você quer chegar e o que você tem, que é o meio do caminho, você tem um material humano prático, físico prático para você se apegar. Então não tem mais a expectativa, tem a realidade. A realidade é essa, eu faço isso, eu dou conta disso. E aí, bora viver esse momento desse jeito. Se era para ser triplo, eu tenho duas, são as minhas duas mais bonitas e sinceras que eu posso oferecer. E isso é dança, né, também. E com certeza, Harry, essa maturidade vem com o tempo, mas que hoje aqui a gente possa ter essa troca para as meninas que estão aqui com 16 anos, como a Suzana, por exemplo, né, que ela possa já ter esse insight diferente, né, essa construção já logo de cedo. Então, isso é muito importante. É como eu converso com a Lu, né? Lu, mas tu não tá nervosa pra dançar? Ela, sempre bate, né? Aquela ansiedade e tal, mas você vai lidando com o passar do É. tempo com os seus sentimentos, as suas emoções, não é deixar de sentir, é sentir, mas de uma forma diferente, né? Eu É, só queria fazer um adendo, assim, por que favor. essa coisa que você falou, você não tá ansioso, você não tá nervoso, o frio na barriga é legal, mas a ansiedade, ela não pode me tirar daquele momento, senão eu não vou viver aquilo. Com Então eu certeza, sempre fico nesse equilíbrio do tipo, legal. legal, tô com esse frio na barriga, vou estrear uma coisa, eu tenho uma responsabilidade num solo aqui, mas eu tô aqui. Então, na hora que eu for fazer, eu não posso estar ansioso, senão eu sumo daqui e aí acabou, É né? verdade. E assim como numa audição também, que é o que tira a gente muito do prumo também, são as emoções e os sentimentos. Obrigada, Harry. Então, agora, retomando a questão lá do descanso que a gente estava tanto falando, do limite do corpo, eu quero finalizar aqui com Jana e Marlon. Primeiro, então, vamos retomar para o Marlon, que eu queria que você contasse como a gente pensa nessa cadência de descanso, principalmente quando a gente fala ali de um treino de força, né, dentro da musculação. Porque existem as pessoas também que acabam se apaixonando por um treino de força e querem emendar uma coisa atrás da outra. E pior, treino de força seguido de flexibilidade. Joguei a bomba, agora tu responde. Meu Deus, é a bomba do momento, né? E sofre bastante. Conversando um pouco com a Michelle também, que já vi no ano passado, sobre periodização. Isso a gente não tem na dança, né? Periodização é quando na musculação a gente divide os treinos, tanto micro em semanas ou quanto no macro no mundo inteiro, vamos dizer assim. Na dança a gente não tem isso. Por exemplo, aqui na escola a gente teve agora a estreia do Lago dos Cisnes, que a gente chegou ali no finalzinho de janeiro, eu consegui programar isso, né? Como foi a primeira apresentação, foi mais tranquilo, então eu consegui trabalhar bem com as meninas, tudo mais, os Cisnes e todo o elenco. Mas daqui para frente, por exemplo, a companhia jovem, eu não consigo ter essa periodização completa. Por exemplo, eles viajam agora para Chapecó, segunda-feira, vão ficar a semana inteira lá. Eu não consigo ter esse controle de cada bailarino, entende? E, por exemplo, eu trabalho com bailarinos de hipertrofia específica. E, por exemplo, nessa viagem eu não vou conseguir trabalhar, certo? Talvez o hotel não vá ter uma academia própria para isso. E é muito difícil na rotina, numa viagem, de sair do ensaio, ir lá treinar uma hipertrofia, que é um treino mais pesado, né? Não vai ter essa evolução tão rápida também, dessa hipertrofia, desse ganho de massa muscular. É tudo uma questão de tempo também e entender o seu corpo, certo? É, Ali na escola especificamente, a gente trabalha muito mais questão de força na impulsão, certo? Não tanto força pura, mas o que a gente mais precisa, principalmente dos meninos, é a força da impulsão em si. Eu consigo trabalhar com uma pliometria, né, que a gente chama que é trabalho de saltos, certo? Mas não consigo, por exemplo, colocar uma barra nas costas dos meninos e saltar, sei lá, 20 centímetros do chão com 20 quilos nas costas. Isso é inviável, vamos dizer assim, né? Mas também pode ter momentos da vida de um bailarino que ele vai ter que fazer isso para ganhar mais impulsão. Mas ele tem que entender que daqui 2 horas depois ele tem que fazer um plié,
certo? Não vai dar certo, vai falhar a perna dele na aula, ou vai torcer o pé, ou vai acontecer uma coisa mais grave. Ele tem que ter essa ciência também. Então, essa periodização é muito importante, tanto para treino de força, ou, por exemplo, a flexibilidade, como você comentou. A gente não treina flexibilidade antes da aula de balé. É o que a gente mais vê é isso. Chegando 2 minutinhos antes da aula, 2 minutos antes da aula, fazendo espacar ali, forçando a perna o máximo que der. Ou pior ainda, abre lá um sapinho e fica no celular 5 minutos. Já tá bom, vamos começar a aula. A gente, como eu trabalho ali com quase praticamente 250 bailarinos, e eu passo fazendo minha rondinha por ali vendo as coisas, eu vejo muito isso, certo? Isso não é certo. Principalmente trabalhar a flexibilidade antes da aula é horrível. A gente treina a flexibilidade na última coisa que você vai fazer no dia. A flexibilidade nada mais é. A gente estende o máximo a musculatura e ela não vai voltar rápido. Ela vai ficar ali parada um bom tempo. Então, se você precisar de um salto específico numa coreografia ou num solo específico, não vai estar. Essa musculatura não vai responder tão rápido quanto seria quando ela estiver relaxada. Então, isso é um erro muito grande que acontece com os bailarinos, certo? E também a flexibilidade, o treino específico, é pelo menos uns 2 minutos em cada posição. Então, a gente fica trabalhando um alongamento um pouco mais demorado, vamos dizer assim, um sapinho de sei lá, 1 minuto de sapinho, não chega a ser uma flexibilidade, entende? Não é um treino pesado de flexibilidade. Um treino de flexibilidade eu consegui trapacear jovem essa semana, até eu postei um stories, matei eles na flexibilidade, eles viram que era flexibilidade de verdade, entende? Não só ficar no sapinho 1 minutinho, ficar ali na borboletinha, um pouquinho na abertura, entende? Desse sentido também. E são muitos corpos diferentes, né? Uma flexibilidade de um bailarino que tem muita flexibilidade é uma coisa, Exato. né? Clássico, método Vaganova, outra coisa é um bailarino contemporâneo, que às vezes também nem vai precisar de uma flexibilidade tão grande assim. Com certeza. E o Porque, importante é a gente respeitar os limites dos corpos, né, Marlon? A com gente tem que certeza, são totalmente, tanto isso para flexibilidade, tudo isso para força, para hipertrofia, todas maravilhoso. as valências do nosso corpo. Obrigada, Marlon. A Mi quer fazer só algum comentário antes da gente ir para a última Sim, pergunta aqui? sim, obrigada, Marlon, por trazer coisas tão importantes, né? E Sim, a questão da periodização também, existe um tema, né, quando a gente trabalha tanto numa escola ou numa companhia, porque a periodização representa todo o treinamento, né, de um bailarino, e nesse treinamento está incluso a aula, os ensaios e os espetáculos, ou festivais, ou concursos, né, como os picos dessa periodização. E para a gente organizar isso, a gente precisa ter a conversa com quem dá aula, com quem dá os ensaios, porque a mudança de intensidade, de volume, depende também de como se organiza um ensaio, como se organiza uma aula. Então, por isso é tão difícil a gente conseguir fazer isso na dança, porque não existe ainda um conhecimento tão grande de quem dá aula de balé, nesse sentido de o que seria um treino de maior volume, o que seria um treino de maior intensidade, o que a gente trabalharia em qual período do treinamento. Então, é muito difícil a gente fazer esse tipo de trabalho na dança, porque realmente a dança ainda está É. caminhando muito lentamente nesse tema, né? Por isso que eu acredito muito a importância dessa integração de áreas, né? E como alguém de vocês falou do corpo integrativo, né? Da gente olhar o bailarino como um ser integrativo. E aí, então, pra gente finalizar, gente, quase 2 horas de papo aqui, então eu finalizo a minha pergunta com a Jana. Já que estamos falando de descanso, eu queria que você comentasse nesses últimos minutinhos sobre suplementação. Que afinal de contas, a suplementação a gente quer copiar o amiguinho do lado tomando whey, né? Ou a própria creatina, e acha que vai ficar maromba com a creatina também. Então, eu queria que você desse um overview, assim, da importância de uma boa suplementação, mas também dessa questão personalizada. Cada caso é um caso, né, Jana? Quando a gente pensa nessa rotina que eu me assustei, né, que é sobre os 15 minutos de intervalo para se alimentar, de fato a suplementação em diversas áreas vai se tornar essencial. Se for pensar, você vai precisar muitas vezes suplementar um carboidrato, até mesmo aquilo que poderia ser por alimento não vai poder, porque o tempo é muito curto, né? Entre um intervalo que tem ali e outro, às vezes não chega nem a 15 minutos, né? Às vezes você está ali
num momento em que, sei lá, tá dançando 3 horas. É possível ficar 3 horas sem se alimentar? Não deveria ser, né? Então o alimento tem que vir de uma maneira que seja muito facilmente absorvido, que aí o alimento, coitadinho, vai ficar para depois, porque ele não consegue essa rapidez toda de absorção, né? E aí a gente entra com a suplementação. E daí a individualidade vai depender também do que os profissionais de educação física estavam falando aqui, né? Sobre a periodização, né? Volume, intensidade, né? E isso essa suplementação vai acompanhar essa periodização. E aí tô aqui perdida, porque imagine que vocês estão contando aqui para mim que nem sempre existe, né? E aí imagino um nutricionista perdido nesse contexto também, né? Mas realmente, o que você está dizendo sobre copiar o do colega é muito complexo, porque qual é o tamanho do seu corpo, né? Qual é o momento que você está vivendo de preparação ali para uma competição, né? Ou enfim, você está vivendo só a manutenção daquilo ali, então a gente precisa entender em que nível de treinamento você está para a suplementação ser específica, né? Mas tadinha da creatina. Em alguns momentos ela vai ser bem importante. Outros talvez nem tanto, mas em alguns sim. É por isso que a gente tem profissionais, né, gente? Pra gente buscar a orientação. Eu ficaria aqui horas conversando com vocês. Na verdade, eu tinha uma rodada inteira ainda de perguntas, mas o papo foi tão bom. E eu acho que é isso. Quando a gente desenvolve uma resposta, a gente tem que desenvolver mesmo, senão ficar a informação muito picada. E o que a gente quer trazer aqui é gerar não só informação, mas transformar isso em conhecimento. Então, são assuntos muito ricos e importantes. Eu agradeço vocês imensamente. Um feliz dia da dança, né? Quem tá assistindo esse episódio aqui vai ser quem estará ali homenageando junto com a gente o Dia da Dança. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho de cada um de vocês. Com as minhas mentoradas, eu vou fazer as dúvidas, então vocês me mandem, eu mando para os profissionais, porque aqui o bate-papo a gente já chegou ali no nosso limite de 2 horas. E é isso, gente. Muito obrigada. E para vocês que não conhecem também o De Carreira na Dança, fica aí o convite. Obrigada, Harry, Jana, Mi, Lu. Marlon e a Maria, que já também saiu, as minhas mentorandas, muito obrigada por estarem aqui. E é isso, gente, vamos construir essa carreira de uma forma mais saudável e mais consciente na dança. Um beijo, gente, obrigada por tudo e até o próximo encontro. Valeu demais!